Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 22. Capítulo 1. Retornando para casa e apresentando relatórios. Eu estava em uma casa aos arredores da cidade mágica de Sharia. A sala que se estendia diante de mim estava equipada dignamente de um castelo de rei demônio maligno. Era mobiliado com um luxuoso tapete assurana e cadeiras feitas de mogno e couro de dragão vermelho, estofadas com mamires. A mesa era de madeira clara para combinar com as cadeiras, e os ornamentos, todos cuidadosamente criados pelos artesãos da Sharia, teriam impressionado qualquer um. A lareira brilhava, suas chamas crepitavam levemente de uma forma aconchegante que, apesar de tudo, deixou meu coração tranquilo. Você provavelmente está se perguntando que parte disso parece o castelo de um rei demônio malvado. Isso tudo estava na aura perturbadora que irradiava do homem carrancudo que me encarava de seu assento. Sua presença fazia com que onde quer que ele fosse parecesse o castelo de um rei demônio malvado ou uma sociedade secreta. A atmosfera de um lugar tem tudo a ver com as pessoas que nele vivem. Os móveis ou o que quer que seja são apenas uma nota de rodapé. É sempre tudo sobre as pessoas. E, isso é tudo que tenho a relatar desta vez, eu disse, encerrando meu relatório sobre os acontecimentos no país sagrado de Miles. Meu local de palestra tinha o tipo de atmosfera caseira que você pode encontrar na casa de uma família fingindo um pouco demais que o divórcio não estava chegando. Orsted sempre parecia estar à beira de enlouquecer. Talvez fosse por isso que Eris, parada atrás de mim, de lado, estava tão nervosa. Na verdade, a expressão que ele usava agora não era de forma alguma o seu rosto enlouquecido. Entendo. Ultimamente, eu tinha aprendido a ler as expressões de Orsted, então sabia o que aquele rosto significava. Certo, então. Havia cerca de 70% de dúvida e talvez 30% de falta de interesse. Não especialmente irritado. Então você pode se acalmar, Eris. Então, sobre esse passo em falso, prometo que vou limpar a bagunça que fiz aqui. Deixe para o Kaiden Quagmin lidar com o Kami Raiden diz. Oh, sim, obviamente, você abordará isso. A questão é... Pelo tom de Orsted, imaginei que essas palavras vinham da parte dos 70% de dúvida. Algo está incomodando você, senhor. Você me contou tudo isso através do tablet de contato, explicou ele. Por que você viajou até aqui para dizer isso de novo? Sou obrigado a fazer meus relatórios. Além disso, parece que meus planos terão que mudar daqui para frente, então achei que uma reunião seria necessária. Entendo, Orsted disse com um suspiro. Ele sentou-se novamente. Bem? O que você está planejando? Vou ser breve, eu disse, limpando a garganta. Como mencionei no tablet de contato, Giz me disse que está reunindo forças para poder me matar em uma batalha frontal. Não sei se ele estava dizendo a verdade ou não, mas pretendo combatê-lo reunindo meus próprios aliados poderosos. Ele realmente precisava olhar para mim como se estivesse resmungando, exatamente o que você me disse pelo tablet de contato, então? Achei que conversar pessoalmente poderia levar a alguns novos desenvolvimentos ou algo assim, então me processe. Além disso, fazer check-in é importante. Não seria bom se cada um de nós olhasse para a situação de maneiras diferentes. Primeiro quero reivindicar o Deus da Morte no reino do Rei Dragão, depois a Toph, depois disso irei para o Deus do Norte. Oh, você sabe onde está o Deus do Norte? Depois do Atof, quis bater um papo com as 7 grandes potências, começando pela mais forte delas. Número 5, o Deus da Morte. Número 6, o Deus da Espada. Número 7, o Deus do Norte. Em uma reunião anterior com Orsted, ele me disse que era mais fácil conversar com o Deus do Norte do que com o Deus da Espada, então planejei misturar um pouco a ordem e priorizar o Deus do Norte. Eu não sei. Todo Deus do Norte tem sido um andarilho. A menor alteração no curso da história poderia fazê-lo aparecer no outro lado do mundo. Depois que tanta coisa mudou, não posso dizer. E normalmente, o segundo Deus do Norte estava no continente Begarit, enquanto o terceiro estava na região beligerante do continente central, acredito. Ambos estavam distantes, e nomear continentes inteiros dificilmente restringia isso. Entendido. O próximo é o Deus da Espada, eu acho. Então a ordem agora era a seguinte: o Deus da Morte, Randolph Mariani. Atof, e depois o Deus da Espada. Honestamente, eu queria conversar com muito mais pessoas. As principais grandes potências, em ordem, eram Deus da Técnica, Deus Dragão, Deus Lutador e Deus Demônio. Além do Deus Dragão, todos eles estão selados ou desaparecidos, certo? Espere, aguarde. Falando nisso, eu disse, você acha que o Deus da Técnica se aliaria a mim? Lembro-me de você dizendo que ele se separou do Deus Demônio,
o que significa que ele deveria estar disposto a me ajudar a lutar contra o Deus Homem. Certo. Você tem usos melhores para o seu tempo. Sim, as memórias dele ficaram um pouco confusas, certo? Ok, e daí se nós o fundíssemos de volta com o Deus Demônio Laplace para devolvê-lo à sua verdadeira forma? Ah, espere. Acho que isso deixará Sarperugius furioso, hein? Você poderia, talvez, falar com ele? Chega, rosnou Orsted, e eu calei a boca. Não vou me aliar a eles. Eles? Agora entendi o que ele estava dizendo. Orsted via Laplace e Perugius como farinha do mesmo saco. O mesmo provavelmente aconteceu com todos os 5 generais dragões. Mas, você não acha que se Perugius soubesse algo sobre Laplace, ele falaria? Se ele se tornar meu inimigo, vou acabar com ele. Entendido. Eu poderia adivinhar por que ele estava sendo tão obstinado. Perugius não foi afetado pela maldição de Orsted. No entanto, Orsted não fez nenhum esforço para se aproximar dele, e agora esta recusa teimosa. Mas não tínhamos muitas opções aqui. Ainda assim, por algum motivo, hesitei em perguntar. Não consegui tirar a pergunta. Parecia que este não era o momento certo. Se eu perguntasse a ele, os tesouros secretos que levam ao Deus Homem são as vidas dos 5 dragões generais? Suspeitei que acabaria tendo Perugius ou Orsted como inimigo. Eu devia muito a ambos e não queria acabar no meio da briga deles. Neste momento, a jogada inteligente foi fingir que ainda estava no escuro. Entendi, eu disse. Vamos para a próxima coisa. Mudei de assunto. Nada de bom poderia resultar da promoção de um plano que Orsted já havia rejeitado. Segui Orsted, o que significava que ele tinha a palavra final sobre o nosso curso de ação. Enquanto eu tentava seguir vários caminhos em Miles, tive a impressão de que sua autoridade, ou como você quiser chamá-la, estava um pouco faltando. Isso é porque não tenho nenhum, respondeu Orsted. Não seja bobo, claro que sim. Eu queria responder, mas pensando bem, as 7 grandes potências eram essencialmente atletas que ganharam medalhas olímpicas. Talvez eles não tivessem nenhuma autoridade formal. Por outro lado, as 7 grandes potências eram grandes nomes neste mundo. Embora a sociedade comum tendesse a esquecê-los, as pessoas com status suficiente pelo menos os conheciam pela reputação. As 7 grandes potências incluíam os melhores dos melhores espadachins, o Deus do Norte e o Deus da Espada. Seus discípulos foram empregados como instrutores marciais e guardas em todo o mundo. Quando você pensava em quão fortes eles eram e que aliados valiosos seriam para qualquer poder político, a posição de Orsted como número 2 entre as 7 grandes potências parecia um grande negócio, e eu estava ansioso para fazer bom uso disso. Bem, sobre isso, tenho uma proposta, eu disse. O que é? A questão é que, embora Orsted fosse praticamente um ninguém, Perugius era um nome familiar. Deveria ser fácil impressionar as pessoas se elas pensassem que eu estava na mesma classe que ele, mesmo que apenas pelo título. Eu decidi me apresentar como o braço direito do Deus Dragão, mas ainda é um pouco, como devo dizer isso? Isso não abala as pessoas. Tipo, poucas pessoas ficam impressionadas com o Deus Dragão, sabe? Ou não parece assim, de qualquer maneira. Então, eu queria saber se, para fins de clareza, eu poderia me chamar de Rei Dragão. Poderíamos fazer Quadragon King ou algo assim, o que for bom. Não, disse Orsted. Espere o quê? Eu proíbo você de usar o título de Rei Dragão. Ele estava olhando para mim. Tipo, realmente gritante. Eu entendi. Eu podia ler seu rosto, mesmo quando exibia uma expressão que nunca tinha visto antes. Esta era provavelmente a sua cara de raiva. Ele está seriamente me encarando. Que diabos? Cara, estou tremendo. Todos eles vivem como querem, agarrados ao seu orgulho esfarrapado. Então eles morrem por causa de rancores mesquinhos. Quando não disse nada, Orsted continuou, você é diferente. É por isso que você não pode usar esse nome, Rudeus Greira. Sim, senhor. Isso foi inesperado. Eu não estava preparado para um confronto real, achei que ele iria me acenar com um descontentamento, você pode se chamar do que quiser. Droga. Eu não conseguia parar de tremer. Eu ouvi um som de resmungo, assim como Ares avançou. Ares, não. Eu a parei. Relaxa. Isto não é uma luta. Não é nenhum desentendimento. Eu disse algo que vai totalmente em desacordo com o plano do chefe para a empresa, e agora ele está furioso. Então saia dessa postura e tire a mão da espada, ok? Eu fui longe demais. Minhas desculpas, eu disse. Não importa, respondeu Orsted, e eu abaixei a cabeça.
A raiva de Orsted dissipou-se. Orsted sempre agiu presumindo que tinha condições de recorrer, mas algumas coisas ainda eram inegociáveis. Eu pisei em um ponto sensível sem olhar. Bem, tanto faz. Não importava como eu me chamasse. Eu poderia projetar autoridade de inúmeras outras maneiras. Meu próprio senso de majestade pode não ser tão fácil de explorar, mas eu poderia, bem. Eu poderia pegar emprestado um pouco de autoridade de Ariel e do reino de Assura, talvez? Certo, vamos com isso. Vamos supor que eu peça a Ariel para me emprestar alguma autoridade, então. Quem devo tentar trazer para o nosso lado depois do Deus Espada? O reino Beeril seria o melhor. É onde reside o Deus Ogro. O Deus Minério pode esperar até mais tarde. Se houver guerra, ele fornecerá armas de boa qualidade, mas não é bom em combate. Agora que Orsted mencionou isso, eu me lembrei dele dizendo que o Deus Ogro e o Deus Minério deveriam ser trazidos com o resto. Você quer dizer que eu deveria fazer com que o Deus Ogro se juntasse a nós? Não. É extremamente provável que ele seja um discípulo do Deus Homem. Deveríamos esmagá-lo antes que Gis possa pegá-lo. Certo, o Deus Ogro provavelmente se voltaria contra Laplace. E Laplace era o inimigo do Deus Homem e o inimigo do meu inimigo, o que significa que o Deus Ogro foi fácil de se transformar em um discípulo e, portanto, devemos esmagá-lo primeiro. Ok, sim, isso fazia sentido como estratégia, construir nossas próprias peças e ao mesmo tempo eliminar as de Gis, e retirá-las uma de cada vez para que 5 delas não pudessem cair sobre nós de uma vez. Essa foi uma maneira de fazer isso. Existe mais alguém que possa se voltar contra nós? Não, nenhum tão significativo quanto o Deus Ogro, respondeu Orsted. Existe o rei Abissal Vita que vive no inferno, o labirinto no continente divino, e o vil-rei demônio Queblacabla do continente demônio. Seria prudente remover esses dois. Porém, agir primeiro contra eles causaria problemas, então eles podem ser deixados para o final. Entendo. Todos eles tinham nomes tão selvagens. Eu me perguntei se teria que lutar contra eles apenas pelo crime de ser provavelmente transformado pelo Deus Homem. Eles ainda não tinham feito nada. Eles não eram discípulos. Será que Orsted se importaria se eu os tornasse meus aliados primeiro? Eu não me opunha totalmente a combatê-los. Se parecesse que as coisas não iriam funcionar, eu poderia combatê-los. No final das contas, eu não estava muito interessado em assassinar pessoas antes mesmo de elas se envolverem em nada disso. Tudo bem, então o plano é torná-los meus aliados ou neutralizá-los. De fato. Os detalhes virão mais tarde, eu acho. Vamos para o próximo tópico. Sobre meus planos de visitar o reino do Rei Dragão. Depois disso, Orsted me deu fragmentos de informações sobre a família real e os nobres com poder no reino do Rei Dragão. Foi aí que deixamos as coisas. Eu não esperava que a coisa do Rei Dragão o irritasse tanto. Tenho que ter mais cuidado da próxima vez. Uau! Bem-vindo de volta, Presidente Rudeus. No momento em que saí da sala do chefe, a moça da recepção levantou-se e curvou-se com entusiasmo. Uma garota meio elfa, meio humana. Ela herdou a longa vida de um elfo, mas ainda era muito jovem. Ela havia sido contratada como secretária de Orsted após uma série de rigorosos processos de seleção de um grande número de candidatos. Ela passava o dia sentado aqui, sem nunca ver Orsted porque ele estava sempre trancado nos fundos. Ela agiu sob suas ordens puramente por meio de comunicação escrita, ao mesmo tempo que cuidava meticulosamente das tarefas administrativas. Qual era o nome dela mesmo? Ah, sim, obrigado. Você não parece bem. Aconteceu alguma coisa? Na verdade não. Sir Orsted não ficou muito feliz comigo. Entendo. Até você às vezes se mete em problemas, presidente. Desta vez eu poderia ter puxado o rabo do tigre, por assim dizer. Oh, querido. Mas o CEO realmente confia em você, presidente Rudeus. Ele pode apenas ter grandes expectativas em relação a você. Ha ha ha. Não, não foi isso. Ela era resistente à maldição de Orsted e tinha consideração pelos outros. Uma senhora versátil. A única coisa era que eu realmente não conseguia lembrar o nome dela. O que foi, sério? Fariste, ou Feristale? Não, isso não estava certo. Aisha provavelmente saberia, mas ela estava com Zenith agora na sala vizinha. Tudo bem. Eu perguntaria a Aisha em particular outro dia. Eu estava pensando, se Orsted é o CEO e eu o presidente, não parece que sou mais importante do que ele. Oh, como devo chamá-lo então? Eu me pergunto. Linne era CEO interina e Aisha era conselheira e também vice-chefe. Se eu fosse o presidente da empresa, então sobraria
E o comandante em chefe? Bem, ele deveria ter a aprovação final. Verdadeiro. Bem, acho que fale com ele, eu disse. Apesar de tudo, ela parecia estar fazendo um bom trabalho aqui. Até agora não houve grandes problemas e a sua alegria manteve todos motivados. Orsted não parecia ter queixas. Eu também tinha certeza de contratar alguém com dívidas enormes, então ela tinha um pouco mais de motivação para tolerar um dia difícil aqui ou ali. Não houve nenhum outro problema? Não, nada. Isso é um alívio. Se as coisas não estiverem funcionando bem ou se você quiser alguma outra coisa, entre em contato comigo imediatamente. Se estiver ao meu alcance, garantirei que seja feito. O que? Ela estava surpresa. Por que isso aconteceu? É verdade que a nossa empresa não tinha quaisquer normas laborais que tivesse de cumprir, mas eu estava a tentar construir um ambiente de trabalho positivo. Sinto muito, senhor presidente. É que Sir Orsted me perguntou a mesma coisa. Ah, foi ele? Ele já fez muitas acomodações para mim. Normalmente, qualquer pessoa que oferecesse algo assim, mesmo que indiretamente, ficaria em guarda, pensando que era um acordo com o diabo. Isso significava que o capacete especial que Cliff havia feito estava cumprindo sua função, aliviando os efeitos da maldição de Orsted. Coisa boa. É uma pena que não consigo nem ver o rosto dele, depois de tudo que ele fez por mim. Isso é culpa da maldição. No momento em que você visse o rosto dele, toda a gratidão que você sente agora se transformaria em ódio e desconfiança. É horrível, não é? Isso é. E é por isso que quando Sir Orsted está trabalhando lá atrás, você nunca deve dar uma espiada através dos painéis deslizantes. Que painéis deslizantes? Ela repetiu, confusa. Eu tossi. Na verdade, enquanto ele estivesse usando o capacete, uma ou duas olhadas provavelmente não fariam mal. Mas conhecendo Orsted, ele não usava capacete o dia todo, todos os dias. Não poderíamos ser muito cuidadosos. Não importa. Vou deixar as coisas para você então. Entendido, senhor presidente. Mais uma coisa. Você pode sugerir ao chefe que o presidente parecia realmente angustiado? Claro. Ela riu. Sabe, eu não esperava que você fosse tão tímido. Nada de surpreendente nisso. Eu sempre fui assim. Sou tão corajoso quanto alto. Depois dessa conversa, saí do escritório. Certo. Em seguida, tive que relatar à minha família sobre Zenith e toda a coisa com Diz. Havia muito que eu precisava dizer. Pelo menos nem tudo eram mais notícias, mas isso era um conforto frio. Ponto de vista de Lilia. Naquele dia, Elinalise estava conosco. Ela vinha à casa algumas vezes por semana para falar com as donas da casa. Ela era casada, tinha um filho e tinha sua própria casa, mas o marido estava longe. Eu esperava que ela estivesse sozinha. Esse sentimento era mais familiar tanto para as donas da casa quanto para mim. No entanto, pelos modos e comportamento de Elinalise, você nunca imaginaria que ela estava se desmanchando silenciosamente por dentro. Imagino que era por isso que ela vinha constantemente em busca de conselhos. Repassamos todo o tipo de questões, desde que tipo de educação era apropriada para crianças de uma determinada idade até pequenas queixas. Uma dessas perguntas: quando você acha que Aisha aprenderá a se comportar como uma adulta? Eu me pergunto mesmo. Não é como se ela não pudesse. Bem, provavelmente não o fará até sentir que é necessário. Quando será isso? Digamos que ela encontrou um garoto de quem gostou, por exemplo. Suponho que mestre Rudeus não servirá. Você sabe tão bem quanto eu que a razão pela qual Aisha continua agindo como uma criança é inteiramente porque ela é prejudicada em seu papel de irmã mais nova de Rudeus. Ela não é sua amante ou esposa. Agora que estamos discutindo isso, suponho que eu sabia disso. Tudo isso quer dizer que você precisa encontrar outra pessoa para Aisha. Alguém encantador. Alguém que não prestará atenção nela, a menos que ela se comporte como uma adulta. Pensei. Sim, era eu quem procurava conselhos naquele dia. A senhorita Elinalise parecia muito mais jovem do que eu, mas tinha a sabedoria que vinha com a idade. Fiquei grato pela maneira minuciosa com que ela abordou minhas preocupações. Sim. Você quer alguém mais jovem e um pouco inútil. Alguém que se sente muito mal com mulheres adultas. Muito ruim, você diz? Exatamente. Aisha não deve ter problemas para satisfazer as fantasias de uma criança como essa, e ela também pode colocar algum sentido nesse tipo de garoto.
Eu sabia perfeitamente que Aisha não iria acabar com o mestre Rudeus. Ele não a queria e ela não estava interessada nele. Infelizmente, também não consegui ver nenhum candidato em potencial ao casamento que trouxesse para casa indo bem. Tudo o que você pode fazer é tentar fazer acontecer. Entendo, respondi, abaixando a cabeça, e então gritei, ó. Enquanto Leon entrava galopando na sala de jantar. Senhorita Lara e Senhorita Lucy estavam sentadas em suas costas. Eles pareciam estar brincando de cavalo. Au! Leo latiu, olhando para mim. Que estranho. Ele era um cachorro inteligente e quase nunca latia, a menos que houvesse um motivo. Não poderia ser que algo tivesse acontecido com Silfiete? Uau, uau. Leo abanou o rabo, depois olhou para mim, para a porta da frente e para mim novamente. Ah, não importa, então. Leo estava muito feliz. Além disso, se algo acontecesse com Silfiete, ele teria latido com urgência para que alguém fosse até ele. Seu olhar estava fixo na porta da frente. Teríamos uma visita? Leo normalmente não abanava o rabo para os visitantes. Ah, talvez a senhorita Roxy tenha voltado para casa, pensei, levantando-me bem no momento em que a fechadura da porta da frente fez um clique. Corri para receber as chegadas. Ah, oi, Lilia. Estamos de volta. Ei, Lilia. Bem-vindo ao lar, mestre Rudeus. Senhorita Eris. Chorei. Lá, na porta, estava mestre Rudeus, junto com a senhorita Eris, a senhorita Zenith e Aisha, e muito mais cedo do que eu esperava. O plano do mestre Rudeus era permanecer em Miles por cerca de meio ano, mas mal se passou um mês e meio desde que partiram. Além disso, a expressão do mestre Rudeus era incomumente solene. Eu soube imediatamente o que devia ter acontecido. Houve problemas. Seja o que for, provavelmente foi culpa de Lady Claire. Lady Claire não era uma pessoa muito flexível e também um pouco severa com Aisha e Miss Norn. Ela acreditava devotamente em Miles e de forma alguma era uma pessoa má, mas também não era alguém que você pudesse chamar de boa, mesmo que estivesse sendo gentil. Pensando em suas personalidades, ela e Mestre Rudeus seriam como óleo e água. Se eu tivesse que adivinhar, eles tiveram um sério desentendimento sobre algo relacionado à família, e isso resultou em um confronto. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. A expressão já solene do Mestre Rudeus ficou ainda mais dura. Eu tinha certeza de que Mestre Rudeus poderia lidar com qualquer obstáculo, mas era lógico que algumas diferenças simplesmente não podiam ser resolvidas. Acho que você poderia dizer isso, ele respondeu. Sua frase foi deliberadamente vaga. Foi Lady Claire? Perguntei. Rudeus pareceu surpreso. Não, ele respondeu. Bem, quero dizer, Claire e eu tivemos uma pequena briga. Estamos todos bem agora, no entanto. Ela não é uma pessoa tão má, no fundo. Isso só me deixou ainda mais perplexo, embora me sentisse um pouco aliviado. Durante o último mês e meio, fiquei ansioso por não ir com eles. Achei que deveria acompanhá-los na mediação. Minhas preocupações eram infundadas, segundo a explicação de Rudeus. O que deu errado? Então, comecei, mas Mestre Rudeus desviou o olhar com uma expressão preocupada no rosto. Ao lado dele, Aisha parecia desconfortável. Algo mais deve ter acontecido. Olhando para Aisha, ela pode ter sido o objeto do conflito. Aisha se tornou um incômodo? Como acabei de dizer a Elinalise, Aisha, apesar de já ter 15 anos, recusava-se terminantemente a se comportar como uma adulta. Ela era talentosa, mas persistia em agir como uma criança. Eu estava tão orgulhoso dela, há muito tempo. Essa garota é uma criança superdotada, pensei. Agora posso retribuir ao mestre Rudeus por sua gentileza. Mas se ela nunca deixasse de ser uma criança superdotada? Não, Aisha fez bem o seu trabalho, disse Rudeus. A essa altura, até eu senti como se estivesse curioso quando abri a boca. Então por quê? Mestre Rudeus me interrompeu. Olha, vai ser uma história muito longa quando eu entrar no assunto. Podemos esperar até que todos estejam aqui? Claro. Peço perdão, mestre Rudeus. Não se preocupe. Ei, e nem tudo são más notícias. Tenho uma ótima notícia. Eu preciso desfazer as malas, então cuide da minha mãe, ok? Mestre Rudeus riu fracamente e depois correu para seu quarto.
Uma senhorita Eres de aparência preocupada foi atrás dele. Aisha e a senhorita Zenith ficaram onde estavam. Aisha estava de mau humor, mas de alguma forma senti que a senhorita Zenith estava de bom humor. Você se comportou bem, Aisha? Perguntei. Meio que estraguei tudo. Ah, então não estou de mau humor. Ela estava deprimida. Isso não é típico de você, pensei. Desde criança, Aisha quase não cometia erros e, nas raras ocasiões em que o fazia, raramente os assumia. No entanto, agora aqui estava ela, admitindo isso sem hesitação. Ela pode ter amadurecido um pouco mais do que eu pensava. Foi algo muito ruim? Não, Rudeus consertou imediatamente. Fiquei em silêncio. O que poderia ter sido? Com aquela expressão no rosto do mestre Rudeus. Mas não importa. Ele disse que falaria sobre isso mais tarde, então eu esperaria. De repente percebi que Zenith estava olhando para mim. Ela estendeu a mão, parecendo extremamente ensolarada, então peguei sua mão e a levei para seu quarto. Mais tarde naquela noite, toda a família se reuniu. Todos estavam lá por ordem do mestre Rudeus. Elinalise já estava aqui, então é claro que ela estava presente, assim como a senhorita Norne e a senhorita Roxy que acabaram de chegar da escola. É claro que era comum a família se reunir quando o mestre Rudeus voltava para casa, mas muito menos comum ele propor isso formalmente. Geralmente reuníamos todo mundo apenas quando os olhos perspicazes de Aisha ou da senhorita Sylphie consideravam necessário conversar sobre algo. Rudeus ainda tinha aquela expressão no rosto. Isso seria importante. Quando ele começou sua história, ouvi com receio. Vamos começar as coisas. Primeiro, alcancei com sucesso meus objetivos em Miles. Cliff também entrou na igreja, então não há necessidade de se preocupar com ele. Apesar de um contratempo com Lady Claire, Mestre Cliff se estabeleceu na igreja como havia planejado originalmente e a banda mercenária de Roquag estava funcionando como resultado. A igreja agora estava totalmente em dívida com o Mestre Rudeus e ele recrutou a criança abençoada como aliada de Orsted. Parecia um sucesso total e absoluto. A senhorita Elinalise, ao saber que Mestre Cliff havia conseguido um cargo em Miles, pareceu aliviada. Infelizmente, a história de Rudeus não terminou aí. Giz é um discípulo do Deus Homem, anunciou Rudeus. Aquele ladrão demoníaco da antiga festa do Mestre Paul? Ele estava por trás de todos os problemas que Mestre Rudeus encontrou e, no final, fez uma declaração de guerra antes de fugir. Eu o conhecia há muitos anos, desde quando cruzamos para o continente Begarit. Mesmo assim, ele sempre se preocupou com o bem-estar do Mestre Paul e da senhorita Zenith. Lembrei-me de como ele foi cuidadoso ao reunir as informações necessárias para enfrentar a expedição ao labirinto. Giz trabalhou incansavelmente para salvar a senhorita Roxy e a senhorita Zenith. Enquanto Mestre Paul mergulhava em depressão, Giz corria por aí tentando recrutar guerreiros poderosos para se juntarem ao grupo, vendendo mapas que ele mesmo havia elaborado por quase nada. Durante todo o tempo em que ajudou Mestre Paul, ele nunca deixou transparecer que tinha outra agenda. Eu não conseguia associar o Giz em minha mente com o Giz que o Mestre Rudeus descreveu, o traidor trabalhando para tentar derrubar o Mestre Rudeus, a senhorita Roxy e os outros. Desde que chegou o seu pedido para postar avisos de procurados, tenho me perguntado, disse a senhorita Roxy. Você tem certeza de que não houve algum engano? Ela mesma uma experiente exploradora de labirintos, ela sempre teve grande consideração por Giz. Segundo ela, não havia ninguém mais confiável em nenhuma área, exceto no combate. Se ao menos eu pudesse dizer que sim. Mestre Rudeus deu um sorriso triste e tirou uma carta do bolso. Senhorita Roxy pegou dele e leu o conteúdo. Sua expressão geralmente sonolenta escureceu, mas ela sentiu, aceitando imediatamente. Ela passou a carta para mim. Quando olhei para isso, entendi. A carta tinha um tom alegre e amigável apesar do seu conteúdo. Algo sobre isso me disse instantaneamente, este era realmente Giz. Não era que ele odiasse Mestre Rudeus ou Senhorita Roxy, ou que estivesse planejando destruí-los desde o início. Acontece que ele e Mestre Rudeus se opunham, mas não era o tipo de inimizade que vinha de um rancor. Fazer um gesto ocasional como este, dizer a você por um senso de justiça quando ele geralmente nunca se incomoda. Isso é muito típico de Giz, de certa forma, disse a senhorita Elinalise com um suspiro. Quando pensei no passado, esse tipo de coisa ocorria frequentemente no palácio interno de Assura.
As ferozes lutas pelo poder naquele país transformaram dezenas de pessoas que não tinham inimizade pessoal real umas contra as outras. No entanto, uma vez que as circunstâncias colocavam um homem contra o seu semelhante, o costume ditava que ele deveria enfrentar o seu novo inimigo numa luta justa. Esta carta modelou essa mentalidade. Eu sei que Guiz fez muito por todos vocês, então lamento ter que dizer isso, disse Mestre Rudeus, mas parece que terei que lutar com ele, e matá-lo. As palavras pareceram doer muito. Pode não ter sido óbvio, mas acho que Mestre Rudeus tinha Guiz em alta conta. A senhorita Eris os descreveu como bons amigos e me disse que eles se chamavam de chefe e novato. A maneira como Guiz falou sobre as conquistas do Mestre Rudeus como se fossem suas me fez pensar que ele realmente amava o Mestre Rudeus. De todos, isso provavelmente foi o mais difícil para ele. Oh, Rude, disse a senhorita Sylphie. Ela parecia não saber mais o que dizer. Por outro lado, o rosto da senhorita Roxy estava duro. Guiz. Nosso Guiz, ela murmurou. Ela, assim como eu, esteve naquela festa com Guiz. Ela confiou nele. Ela aceitou esta nova revelação rapidamente, no entanto. Não havia dúvida em seus olhos. Pelo contrário, tive a sensação de que ela estava determinada a ser uma rocha de certeza pelo bem do Mestre Rudeus. De qualquer forma, continuou o Mestre Rudeus, parece que ficarei ausente por muito tempo novamente. Você tem Léo aqui para protegê-lo, mas não há como dizer o que Guiz poderá fazer. Quero que todos vocês tenham cuidado e fiquem fora de perigo, ok? Eu não permitiria que nenhum de nós aqui se tornasse um risco para o Mestre Rudeus. Eu trabalharia junto com o resto da família para garantir que toda a família fosse mantida segura para que Mestre Rudeus pudesse lutar sem se preocupar conosco. Ele estava sempre preocupado, sempre olhando para trás por cima do ombro. Ele não conseguia ver o quanto estávamos comprometidos. Era uma boa qualidade, com certeza, mas quando ele deixou de confiar em nós, isso o fez se sentir distante. Embora eu suponha que, da perspectiva de alguém como Mestre Rudeus, devíamos parecer terrivelmente frágeis. Vou me certificar disso, respondeu Roxy. Rude, se Guiz está agindo contra você, isso não é mais um trabalho antigo para mim. O que você precisar, me diga. O mesmo vale para mim, acrescentou Sylphie. Não posso fazer nada agora, mas estou aqui para ajudá-lo, Rude. Eles estavam brincando com suas personalidades, como sempre. Sim, sem dúvida. A senhorita Eris acrescentou, assim que Aisha disse, você acertou. Ambos falaram como se não houvesse outra resposta possível. Eu entendo a situação, disse a senhorita Norn. Ela parecia insegura, mas seu aceno foi determinado. Eu também aprovei, claro. Não posso ajudar muito, eu disse, mas vou garantir que não me tornarei um obstáculo para você. Se não fosse pela antiga lesão no joelho, talvez eu pudesse ter falado com mais confiança. A resposta que dei foi tanto quanto minhas forças permitiam. Obrigado, disse Mestre Rudeus. Como eu disse, provavelmente não estarei em casa por um tempo. Acho que, por enquanto, podemos encerrar esta reunião de família. Espere, irmão mais velho, interrompeu Aisha. Você precisa contar a eles sobre Zenith. Oh sim. Senhorita Zenith. Senti meu corpo enrijecer. Lembrei-me então que o erro sobre o qual Aisha não queria falar também ainda estava por acontecer e fiquei ainda mais nervoso. Mas Mestre Rudeus estava sorrindo. Então, na verdade, descobri tudo sobre a maldição sobre mamãe, disse ele. Esta devia ser a boa notícia que ele mencionou então, não o erro de Aisha. Ela tem uma maldição que lhe permite ler mentes. Não que ela possa ver tudo, mas, parece que ela nos entende muito bem. Mestre Rudeus contou tudo o que a criança abençoada lhe contou e depois descreveu como a senhorita Zenith via o mundo ao seu redor. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto uma grande onda de lembranças tomava conta de mim. Havia muitos sinais, agora que eu sabia que devia procurá-los. A senhorita Zenith sempre esteve um passo à frente no cuidado do jardim, e quando a senhorita Lúcia ainda era pequena, a senhorita Zenith parecia saber quando iria chorar antes que isso acontecesse. Então houve, bem. Eu não tinha certeza de como descrever isso. A senhorita Zenith sabia sobre Paul. Todos presumimos que ela não percebeu que ele havia morrido. Pensávamos que, se suas memórias voltassem, ela ficaria perturbada. Mas ela sabia de tudo. Não só isso, mas ela aceitou e começou a seguir em frente.
Quando isso ocorreu, eu não conseguia parar de chorar. Lilia, Mestre Rudeus disse. Eu sinto muito. Mestre Rudeus, não havia um olho seco na sala, mas fui o único que enterrou o rosto nas mãos e soluçou. Eu não fiz nada além de chorar recentemente. Quando eu era jovem, quase nunca derramei lágrimas. Eu não achava que minhas emoções tivessem tanto controle sobre mim. Poderia ser outro sinal de que eu estava envelhecendo. Aisha acariciou minhas costas enquanto eu chorava, então, quando minhas lágrimas finalmente cessaram, a senhorita Zenith veio e colocou a mão na minha cabeça e colocou os soluços em movimento mais uma vez. Ponto de vista de Rudeus. Meu relatório para a família estava feito. Todos eles deram suas habituais respostas encorajadoras, palavras que me fizeram sentir que poderia confiar neles. Eu sabia que Lilia e Roxy, em particular, tinham sentimentos complicados em relação a Guiz, mas ambas concordaram com a necessidade de derrubá-lo sem quaisquer reclamações ou receios. O próximo foi Zanoba. Eu planejava fazer uma visita ao reino do Rei Dragão, então teria que passar por ele antes de sair de sua companhia. Ele teria seus próprios pensamentos sobre o assunto, sem dúvida. Eris, Sylphie e Roxy vieram comigo. Pegamos a carruagem na banda mercenária para a loja Zanoba. O principal item da agenda era fazer uma lista de verificação para energizar a armadura mágica. Tudo bem, vamos em frente então, eu disse quando ele expôs suas ideias. Era hora de retomar o desenvolvimento da versão 3. Além disso, eu precisaria de outro truque para manter na manga. Guy já viu a armadura mágica, então ele descobriria uma maneira de combatê-la. Eu queria outra arma secreta. Quando expliquei tudo isso, Zanoba respondeu com confiança, estou muito feliz em ajudar. Assim como eu, Roxy interrompeu. Meu conhecimento sobre círculos mágicos cresceu substancialmente nos últimos anos. Acredito que posso ajudar de alguma forma. Assistência, você diz? Quer dizer, estou grato, só não tenho certeza se é uma boa ideia. O fato é que a armadura mágica agora era tão complexa que nem eu conseguia fazer muito mais do que montá-la e ligá-la. Tem certeza? Eu disse. Não é o tipo de coisa que você pode fazer levianamente. Roxy fez beicinho. Rude, querido, você sabe com quem está falando, certo? Perdoe. Eu gaguejei. Fiquei um pouco louco por um segundo. Eu deveria saber que não há nada que a senhorita Roxy não possa fazer. Não sei o que estava pensando. Eu sou um bufão. Uma causa totalmente perdida. Eu deveria morrer aqui mesmo. Eu fiz todo esse estudo para você, Rude. Revisei todas as notas de pesquisa de Zanoba e Cliff para poder ajudar com manutenção e atualizações. Roxy. É isso mesmo, em Chirone ela conseguia desenhar círculos mágicos de nível Santo do Fogo. Ocorreu-me que talvez ela nem sempre tivesse sido capaz de fazer isso. Talvez ela tenha aprendido isso quando pesquisou círculos mágicos depois de voltar para a universidade. Ok, então eu concordei. Estou colocando a armadura mágica, e minha vida, em suas mãos, mestre. Eu aceito, ela respondeu. Eu presumi que sem Cliff a pesquisa da armadura mágica estagnaria, mas cometi um feliz erro de cálculo. Qualquer armadura que Roxy fizesse para mim valeria um exército por si só. Ela poderia ter feito algo perigoso com papelão, se fosse necessário, eu ainda pegaria 3 Orsted de uma vez e limparia o chão com eles. Eu não sou nenhum Cliff, então não aumente muito suas expectativas, disse Roxy. Apesar disso, ela parecia orgulhosa de si mesma, provavelmente devido à confiança em suas habilidades. Eu me perguntei se ela já não tinha alguns planos de melhorias elaborados. Ha. Agora que o mestre do mestre está aqui, não haverá mais nada para eu fazer. Zanoba disse, e todos nós rimos. Certo, Zanoba, eu continuei. Há outra razão pela qual vim aqui hoje. Oh! Seja o que for, parece sério. Talvez você tenha percebido que adquiriu uma estatueta nova e fascinante outro dia? Meu amigo, é um belo exemplar. Fabricado com um material único. Seus membros são bastante flexíveis. Eu estou indo para o reino do Rei Dragão, eu disse, calando Zanoba no meio da frase, para ver Randolph. Você vem, certo? Zanoba pegou minha mão, apertando-a com força. Graças à prótese Zalif estava frio, mas a força do seu aperto foi calibrada com precisão para não esmagar minha mão. Obrigado, mestre, disse ele. Sim, chega de agradecimentos. Você está vindo ou não? Vou arrumar minhas coisas imediatamente. Isso significa que você está vindo, certo? Tudo bem, então. Zanoba estava implorando para saber quando eu iria expandir para o reino do Rei Dragão desde sempre.
Fazia todo sentido que ele aparecesse. Ele passou o tempo todo preocupado com a criança que Pax deixou para trás. Segure seus cavalos, eu disse. Não é como se eu fosse embora neste segundo. Oh, certo. Me desculpe. Então vou encontrar alguém para assumir a loja primeiro. Embora eu quase não tenha trabalho agora. Zanoba gargalhou. A loja Zanoba crescia a cada dia. O número de lojas e funcionários aumentou e hoje em dia quase tudo era feito por trabalhadores no local. Como chefe da organização, o trabalho de Zanoba agora era tomar decisões finais sobre grandes projetos, fazer entrevistas para cargos executivos e realizar verificações de garantia de qualidade nos produtos de cada local. Dado que a Zanoba Store em si era como uma subsidiária da nossa Orsted Corporation, e que ele não precisava estar envolvido em nenhuma tomada de decisão, bem, não havia muito para ele fazer aqui, se eu fosse brutalmente honesto. Tudo bem, apenas certifique-se de ser rápido. Entendido, ele respondeu, e com isso segui meu caminho. Não íamos para o reino do Rei Dragão porque algo havia acontecido. Eu não esperava que algo acontecesse. Mas dado meu histórico, as chances de nos envolvermos em alguma coisa eram altas. Podemos encontrar Guis tentando recrutar Randolph, por exemplo. Ok, isso era improvável, mas mesmo assim eu queria entrar com a devida cautela. Uma pessoa ficou estranhamente quieta no caminho para casa. Ares olhou pela janela da carruagem, aparentemente imersa em pensamentos. Talvez ela estivesse pensando em Guis. Independentemente do que ela dissesse agora, Ares gostava de Guis quando conheceu na grande floresta. Lembrei-me dela me dizendo que conseguiria que ele a ensinasse a cozinhar. Ela não se dava bem com muita gente, mas Guis era diferente. Sylvie de repente apertou minha mão. Eu olhei para cima. Tudo bem, Rude? Ela perguntou. Ah, sim, está tudo bem. Eu não sabia o que era isso ou como estava tudo bem, mas disse mesmo assim. Toda a situação dos Guis foi um grande choque, mas havia muitas outras coisas que estavam bem. A barriga de Sylvie ficou maior desde que saí para levar Zenith para casa, no país sagrado de Miris. A gravidez foi detectada há cerca de 3 meses, e desde então, mais 1 mês e meio se passou. Então, para completar, ela estava com cerca de 5 meses ou mais. E você, Sylvie? Perguntei. Eu nunca fui próximo de Guis como vocês. Oh, certo. Não foi isso que eu quis dizer. Ei, porém, se ela não estivesse mencionando a gravidez, eu poderia presumir que estava indo bem. Afinal, este era seu segundo filho. Fazia sentido para ela ser uma profissional experiente agora. Ainda assim, não consegui ficar complacente. O Deus Homem disse algo, há muito tempo, sobre como o destino das pessoas fica ambíguo quando estão grávidas, e isso as torna mais fáceis de matar. Como o Deus Homem deu aquele aviso ameaçador, convoquei uma besta guardiã por sugestão de Orsted. Eu tinha certeza de que Sylvie ficaria bem, mas não conseguia afastar toda a minha ansiedade. Eu tinha certeza de que tinha feito tudo o que podia, mas mesmo assim... Incapaz de acreditar em minhas próprias palavras enquanto falava, anunciei, até lidar com Guis, desistirei do sexo. Sylvie ficou olhando. Roxy ficou boquiaberta. Ares estreitou os olhos para mim. Está bem. Se é isso que você quer, Rude, disse Sylvie. Eu não me importo, eu só, Eu também não me importo, Roxy disse em dúvida. Embora, isso seja algum tipo de gesto religioso. Eu te disse, certo? O Deus Homem disse que é mais fácil atingir você quando você está grávida. Guis pode tentar usar isso também, então acho que deveríamos parar por enquanto. Todos eles olharam para mim como se esta fosse a primeira vez que ouviam sobre isso. Talvez eu não tivesse contado a eles. Ou talvez eu tenha contado a eles e eles esqueceram. A memória das pessoas muitas vezes fica nebulosa. Acho que não temos escolha, disse Ares laconicamente, virando-se para olhar pela janela novamente. Ela não parecia feliz, mas não discutiu. Mas é difícil imaginar você cumprindo uma promessa como essa, Deus. Duro. Aparentemente, minhas regiões inferiores não eram confiáveis. Eu também não confiava neles. Eles estavam se comportando por enquanto, mas quando você está segurando uma arma carregada, seu dedo no gatilho coça. É assim que os homens são. Depois de engatilhado, não demorará muito até disparar. De jeito nenhum Sylvie pode perder o controle também, acrescentou Ares. Eu vou continuar se é isso que Rude quer. Até parece. No momento em que Rudeus disser, vamos brincar um pouco, você cederá, tipo bem, se for só um pouquinho, certo? Sim, Sylvie admitiu. Certamente tocar estava bem, no entanto.
Digamos que eu a segurei e deixei a munição no cano. Só um pouquinho. Esse tipo de pensamento seria minha morte. É por isso que estarei ao lado de Rudeus o tempo todo, pronto para espancá-lo se ele tentar alguma coisa. Então, se eu tentar me ocupar, uma pancada de Ares e apago como uma luz. Então, quando eu acordo, tudo está esquecido. Perfeito. Obrigado, Ares, murmurei. Certo. A partir de hoje, sou Rudeus, o celibatário. Isso não será problema. Capítulo 2. As desgraças de Randolph. Terminamos com um grupo de 5 pessoas para nossa jornada ao reino do Rei Dragão, eu, Ares, Aishas, Ranoba e Julie. Eu não planejei que Julie viesse originalmente, mas ela agarrou firmemente a cintura de Zanoba e não soltou. Acho que depois de Chirone ela jurou para si mesma que iria com ele de qualquer maneira. Pensando bem, ela também nos acompanhou quando montamos uma filial da Zanoba Store no Reino Assura, sem fazer perguntas. Ela era louca por Zanoba, sem brincadeira. Você só queria dizer, diga a ele como você já se sente, exceto que não havia sinais de que Zanoba retribuísse seus sentimentos. Zanoba tinha sua própria história complicada com casamento, então eu não teria muitas esperanças. Jindir, talvez por ter visto tudo isso, decidiu não vir e, em vez disso, assumiu a administração da sede da loja Zanoba. Ela me disse para cuidar bem de Zanoba. De qualquer forma, enquanto estávamos na cidade, Ash iria abrir um escritório para a banda mercenária de Rukwag enquanto Julie abria uma filial da loja Zanoba. Enquanto isso, Zanoba, Ares e eu nos encontraríamos com Randolph. Com isso, seguimos para o reino do Rei Dragão. Como de costume, viajamos em círculo de teletransporte para um local próximo e depois caminhamos o resto do caminho até a capital. O Irven. Há quanto tempo? Ver a cidade novamente depois de tanto tempo me pareceu uma bagunça. Os edifícios tinham alturas diferentes e as pessoas eram igualmente díspares. A cidade surgiu sem nenhum plano, então você acabou com um layout onde uma pousada para aventureiros ficava bem ao lado da mansão de um nobre. Em frente ao salão de treinamento do estilo Deus da Espada, havia um salão de treinamento para estilo Deus do Norte, depois um salão de treinamento para o estilo Deus da Água logo atrás dele. A cidade era uma bagunça cacofônica, mas cheia de vida. Apesar de sua história, não houve divisões de classe aqui. Era uma nação construída sobre a meritocracia e o imperialismo. Não era um lugar ruim, na minha opinião. Mas, como acontece com todas as nações, certamente tinha um lado negro. Quando cheguei, tirei um dia para me recuperar na pousada e depois fui direto para o Palácio Real. Não tinha esquecido de marcar um encontro com Randolph e Benedict no dia anterior. Minha impressão foi que Benedict não parecia uma figura tão elevada enquanto estávamos no reino do Rei Dragão, mas realeza era realeza. Se eu a desprezasse, isso poderia ser considerado um insulto por toda a família real. Quero dizer, mesmo que nenhum deles tenha levado isso para o lado pessoal, minha reputação tinha que ser considerada. As nações são como a Yakuza. Eles estão sempre procurando uma desculpa para começar uma briga. Com isso em mente, arrumei uma carruagem com um cavalo branco, peguei algumas roupas finas adequadas para a ocasião e depois fui para o Palácio do Rei Dragão. Não era tão vasto quanto o de Assura, nem tão refinado quanto o de Miris. A palavra que me veio à mente foi bizarro. Depois de inúmeras extensões, agora ele se espalhava para cima e para fora. Era grosseiro e descuidado, como se alguém tivesse pregado pedaço após pedaço conforme cada um se tornava necessário. Algo sobre isso era intimidante de uma forma que eu não conseguia descrever. Essa vibração provavelmente me faria pensar 2 vezes se eu estivesse pensando em atacá-la. Eu não estava planejando atacá-lo desta vez, então sua aura opressiva caiu por terra. Minha consulta nos levou ao palácio sem problemas. Fomos levados aos aposentos de Benedict. As pessoas estão olhando, comentou Ares enquanto seguíamos nosso guia-servo do palácio. Acho que nos destacamos. Todos os cavaleiros e nobres em suas melhores roupas se viraram para nos encarar. Haja como se você deveria estar aqui, eu disse. Desta vez estive aqui como amigo de Randolph. Eu não tinha motivos para sentir vergonha. Ok, eu tive um. Orsted foi culpado de matar seu rei. Eu não achei que isso fosse de conhecimento comum, no entanto. Se formos pegos, pedirei que Ariel nos ajude, pensei, assim que chegamos aos aposentos de Benedict. Ótimo. Ares, Zanoba, vocês dois estão prontos? Eu disse. Sim. Claro. Se descobrir que o Deus da Morte é nosso inimigo, vocês dois o mantêm afastado enquanto eu preparo o círculo mágico para a versão 1. Então eu termino as coisas aqui. Ok. Você entendeu. Ares respondeu. De fato, embora eu espere que não chegue a esse ponto.
Ares e eu éramos uma combinação formidável em batalha. Eu poderia contar com ela para me apoiar se o deus da morte se revelasse nosso inimigo. Zanoba era um tanque confiável desde que nosso oponente não tivesse mágicos. Eu estava um pouco preocupado com Aisha e Julie, que deixei para trás, mas não conseguia mantê-las seguras em todos os lugares o tempo todo. Tudo o que eu podia fazer era torcer para que eles conseguissem passar meio-dia sem incidentes. Chega de demora. Hora de ir. Para um quarto num palácio real, o lugar era escasso. Era o menor espaço com um número mínimo absoluto de damas de companhia com as quais eles poderiam se safar. Bem-vindo, Lord Rudeus. Já faz muito tempo. Lá ele apareceu, o maior guarda-costas do mundo, o deus da morte Randolph Mariani. Ele parecia macabro ali parado, entre mim e sua patroa, Benedict, e o bebê em seus braços. Benedict não falou, mas quando olhou para mim, sua boca se contraiu e ela apertou o bebê contra si. Ela parecia estar à beira das lágrimas. Primeiras coisas primeiro. Decidi cumprimentá-la antes de Randolph. Isso parecia boas maneiras. Rainha Benedict. Espero encontrar você bem, eu disse. Ela não me agraciou com uma resposta, mas acho que não poderia culpá-la. Ela já deve ter ouvido a história do que aconteceu naquele dia. Pac certamente já teria contado a ela sobre mim e Zanoba antes disso, e eu duvidava seriamente que ele tivesse algum elogio para nós. Aqui Zanoba deu um passo à frente. Já faz muito tempo, disse ele. Rainha Benedict, sou Zanoba, ao seu serviço. Ele se inclinou na direção deles, desrespeitando o espaço pessoal como sempre. Benedict recuou enquanto Randolph deu um passo à frente, mas Zanoba permaneceu implacável. Estou feliz em ver Sua Alteza, o príncipe, também com boa saúde. Um longo silêncio se instalou. Randolph olhou para Zanoba consternado. Eu queria que ele olhasse para mim também. Aqui estava eu, agarrando o ombro de Zanoba para tentar fazê-lo recuar. É claro que não consegui movê-lo. Ah! Me desculpe. Eu deveria ter dito princesa? Zanoba perguntou. Benedict balançou a cabeça lentamente. Herdeiro masculino, confirmado. Posso perguntar o nome dele? Pax, ela respondeu depois de uma pausa pesada. Ele recebeu o nome de seu pai, acrescentou Randolph. Pax II. Eles lhe deram o nome de seu pai. Eu me perguntei se ele seria chamado de Pax Júnior ou Pequeno Pax ou algo assim. Bem, isso não é maravilhoso? Eu deveria ligar para meu próximo filho, Rudeus Júnior ou algo assim. Não, risquei isso. Eu o condenaria a se tornar um pervertido. Entendo. Um belo nome. Que ele cresça forte e resistente como seu pai. Zanoba estava alegre, mas vacilou diante do terror no rosto de Benedict. Ah! Parece que eu assustei você, Sua Majestade. Peço desculpas. Sempre tive esse efeito nas pessoas. Por favor, tenha certeza de que não tenho nenhuma intenção ruim com você. Ele deu um passo para trás, mas a vibração da sala permaneceu estranha. Eu comecei. Oh, eu sei. Permita-me apresentar minha esposa. Ares deu um passo à frente. Eu sou, Ares Greira. Vossa Majestade, ela gaguejou. Nada daquelas lições de etiqueta pegou. Eu escolhi o grupo errado para esta missão. Eu deveria ter trazido Aisha. Ela sabia ser charmosa e amigável. Mas então eu estaria em apuro se Randolph fosse para a ofensiva. Benedict não respondeu a Ares. Ela ficou olhando para Randolph com uma expressão nervosa. Assim, Randolph foi quem respondeu. Eu me lembrei de sua esposa como um povo demoníaco, San Rudeus, ele falou sem envolver a rainha na conversa, mas então, com ela sendo tão calada, seria mais rude da parte dele se submeter a ela e não dizer nada. De forma alguma. Tenho 3 esposas, expliquei. Roxy é uma delas. Oh! Isso não pode cair bem na igreja Miles. Um dos meus amigos é padre e ele me dá um sermão sempre que pode. Enfrentei Randolph corretamente. É bom ver você, Randolph. Ele estava exatamente como eu me lembrava, com seu rosto esquelético e seu sorriso inquietante, numa postura que pareceria vulnerável a um observador que não o conhecesse. Na realidade, ele era tudo menos isso. Você poderia dizer pelos lábios bem desenhados de Ares. Você parece bem, eu disse. Eu estou, muito mesmo. Eu sempre sou. Não posso dizer o mesmo de você, Lord Rudeus. Um amigo meu acabou por ser um inimigo. Conheço bem o sentimento. Quando jovem, fui forçado a matar um amigo. Foi uma experiência profundamente perturbadora, disse Randolph. Sua atenção continuou voltada para Ares enquanto ele falava.
Ele assentiu, mudando e ajustando simultaneamente sua posição quase imperceptivelmente para se colocar entre ela e Benedict. Eris, eu disse, você poderia ficar alguns passos mais atrás? O quê? Por quê? Randolph parece desconfortável, expliquei. Eris já o tinha bem ao alcance de sua lâmina. Além disso, ela estava ajustando sua posição para que eu não ficasse preso entre eles. Os dois estavam se arrastando como guerreiros avaliando um ao outro, assumindo posições cada vez mais perigosas. Se eu deixar isso continuar, posso muito bem ter uma luta nas mãos. Ele pode ser nosso inimigo, protestou Eris. Se estivesse, não teria deixado você entrar aqui com uma espada na mão. Ele certamente também não teria permitido que Benedict estivesse na sala. Randolph não lutaria contra um rei da espada e um mago com seus queridos protegidos atrás dele. Ele ficaria à nossa espera sozinho ou com um grupo de aliados. Eu considerei Randolph um inimigo desde o momento em que vi Benedict. Suponho que era possível que Benedict fosse secretamente um guerreiro, mas eu queria acreditar que Randolph faria um trabalho muito melhor montando uma armadilha do que isso. Ele poderia estar jogando um jogo muito longo e mantendo seu disfarce por enquanto, mas se eu começasse a pensar assim, não haveria fim para isso. Este encontro aqui agora não foi uma armadilha. Por enquanto, eu confiaria nele. Tudo bem, Eris disse finalmente. Ela se escondeu perto da entrada. Sua mão manteve um aperto firme em sua espada. Minhas desculpas, Lord Rudeus, disse Randolph. De jeito nenhum, sou eu quem deveria me desculpar, respondi. Receio que nossa agenda esteja bastante ocupada, entretanto. Por causa daquele seu amigo? Quer elucidar? Eu adoraria. Afinal, é por isso que estou aqui. Contei-lhe o que aconteceu no país sagrado de Miles. Como o demônio Guy se revelou meu inimigo, como ele não tinha habilidades de luta, mas conseguia escapar de qualquer coisa, como com sua língua de prata e as artimanhas do Deus Homem, eles estavam reunindo guerreiros poderosos. Contei a ele que, para deter Guy, eu queria que ele recebesse avisos em todo o mundo e planejava fazer de guerreiros poderosos importantes meus aliados. Essa é uma forma muito honesta de lutar, observou Randolph. Não consegui pensar em nada melhor. Não, eu quis dizer isso como um elogio. Mesmo um oponente inteligente ficará sem boas ideias se você quebrar cada truque em pedaços, sem pensar demais. Randolph deu uma risada estridente. Ele estava falando por experiência própria? Demônios imortais pareciam ser bons nesse tipo de coisa. De qualquer forma, é assim que as coisas estão, terminei. Espero poder contar com o seu apoio. Seria um prazer, disse Randolph, mas não há nenhuma boa razão para eu ajudá-lo. Também não quero me envolver especialmente com o Deus Homem. E se eu lhe dissesse que o Deus Homem era o inimigo jurado do Rei Pax? Oh! Randolph disse, parecendo interessado. O que é isso? Conte-me mais. Contei-lhe como o incidente em Chirone tinha sido uma conspiração do Deus Homem, quem eram os discípulos e o que tinham feito. Randolph ouviu até eu terminar e depois riu. Suas maçãs do rosto se projetavam de maneira perturbadora, sua risada foi um coachar áspero. Bem, então, essa é uma história diferente. Ansiava pela oportunidade de vingar Lord Pax. Ele sorriu. Seu rosto era tão assustador. Era o tipo de rosto que você esperava ver por trás de uma grande traição, mas isso só serve para mostrar, você não pode julgar um livro pela capa. Ele concordou sem muito drama. As coisas pareciam promissoras, até que Randolph continuou. Infelizmente, disse ele, eu também estou bastante ocupado aqui. Resistir. Isso significa que isso não está indo bem. Posso perguntar com o quê? Ele riu. Ah, como a situação mudou. Sua confiança me colocou em desvantagem. Eu atribuí isso às brincadeiras típicas de Randolph. Não diga isso até que você tenha vantagem, retruquei. Mas eu faço. Você está aqui porque precisa da minha ajuda, correto? Droga, isso soou como uma vantagem, certo? Não tive escolha a não ser ouvir suas exigências. Multar. Que tipo de tarefa ridícula ele iria lançar para mim? Isso poderia ser outra parte do esquema de Guy? Não se preocupe, não é nada muito árduo, disse ele. Ele saiu de sua posição de defesa de Benedict para uma posição que a deixou exposta. Benedict ficou ali sentada, segurando o bebê, com algo parecido com medo nos olhos. Do que, eu não sabia. Como tenho certeza de que todos vocês sabem, este país está em constante estado de agitação. O reino do Rei Dragão ficou profundamente instável depois que Orsted matou seu rei em Chirone. Ainda assim, o rei anterior previu isso e nomeou seu sucessor.
O novo monarca foi colocado no trono imediatamente, e o reino do Rei Dragão gradualmente retornou à estabilidade, na superfície. Quem matou o velho rei era um mistério. Um estrangeiro? Alguém dentro do palácio? O motivo do culpado também não estava claro. Por mais plácida que fosse a face que apresentavam ao mundo, o palácio estava irreconciliavelmente dividido, com todos saltando nas sombras. Eles governaram sob uma mortalha de medo. Não estamos diretamente envolvidos nesta agitação. No entanto, alguns veem o filho da rainha como um inconveniente. Ah, sim. Ele estava preocupado com o filho de Pax. Benedict era filha do velho rei. Ela foi tratada como se não existisse. Ela se casou com Pax, ex-príncipe do reino de Chirone, para que o reino do Rei Dragão pudesse se livrar dela. Quero dizer, esse não foi um conjunto de fatos tão ruim. Foi encontrada uma utilidade para uma princesa estranha. Isso foi tudo. Mas depois que ela se casou com o príncipe Pax, ele foi morto numa guerra civil, e quando ela deu à luz seu filho, tudo parecia diferente. Os assassinos de Pax estavam bem encaminhados para reconstruir o reino de Chirone. Eles estavam ocupados e não podiam se mover contra ela no momento, mas seu rancor contra Pax ardia mais forte do que nunca. E por que não deveria? O falecido príncipe assassinou sua amada família real. Pessoalmente, acho que eles serão engolidos pelo Império do Norte muito antes de terminarem a reconstrução, mas muitos ainda têm preocupações. As linhagens reais eram uma dor. Num país como Chirone, apenas um descendente legítimo do monarca anterior poderia ascender ao trono. Assim, os atuais governantes de Chirone não ficariam felizes com a sobrevivência do filho de Pax. Se o reino de Chirone se estabilizasse, eles provavelmente apareceriam em alguns anos exigindo o filho de Benedict. Apenas um pequeno infanticídio como sinal de amizade entre o reino de Chirone e o reino do Rei Dragão. Mas pequeno Pax ainda era neto do antigo rei do Rei Dragão. Se um estado vassalo surgisse dizendo, entregue-o, e eles dissessem, claro, aqui está você, isso não refletiria bem em sua reputação. Por outro lado, se não o entregassem, isso azedaria as relações com Chirone. Portanto, planos estavam em andamento para eliminar o ponto de discórdia antes que chegasse a esse ponto, ao que parecia. Mate pequeno Pax antes que Chirone venha pedir o mesmo. O quê? Você quer a criança? Eles diriam. Droga, odeio dizer isso, mas ele morreu em um trágico acidente. Que tragédia imprevisível. Ah bem. Tenho certeza que você entende, certo? Dessa forma, o reino do Rei Dragão e o reino de Chirone poderiam sair com suas reputações intactas. O único que ficaria pior seria Randolph. Eles o querem morto o suficiente para lutar contra o deus da morte Randolph? Eu disse em dúvida. Muitos consideram evitar a guerra entre nossas duas nações uma prioridade maior do que evitar minha lâmina. Acredito que vários outros medos estão em jogo, além disso, mas, por outro lado, entendo pouco de política, e ultimamente tenho estado muito ocupado protegendo a rainha Benedict. Não sei mais do que isso. Faz sentido. Neste momento, o coração político do reino do Rei Dragão estava em estado de agitação. Não havia como outros países não estarem procurando uma maneira de explorar isso. Mesmo que não pudessem atacar abertamente o reino do Rei Dragão, eles poderiam, por exemplo, assediar seus estados vassalos. Isso parecia mais do que provável. Se Chirone, seu baluarte ao norte, se voltasse contra eles, bem. Muitas pessoas estavam preocupadas nesse sentido, aposto. Pessoalmente, se fosse eu com Randolph na frente, ficaria mais preocupado em fazer dele um inimigo. Não faz sentido enviar assassinos e sua turma enquanto eu estiver aqui, é claro. Muitos não conseguem perceber isso. Assassinos? De fato. Eles não percebem que terão que passar por mim até chegarem aqui, alguns ficam pálidos, alguns choram enquanto imploram por suas vidas, alguns dão meia volta e vão embora novamente. Houve alguns. Apavorante. Orsted me contou que o deus da morte Randolph Mariani das Sete Grandes Potências era bem conhecido no comércio de assassinos, embora você pudesse presumir isso pelo nome dele. As pessoas diziam que se você acabasse fazendo dele um inimigo, seria melhor matar seu empregador e fugir. Aqueles que empregavam provavelmente não sabiam disso. Imaginei como seria ser um assassino infeliz, ficando cara a cara com o deus da morte. Ele é um cara assustador, certo? Entendi, foi assim comigo quando desafiei Orsted. Não me oponho aos convidados, mas se as coisas continuarem assim, o futuro do príncipe é, bem, Randolph concluiu incisivamente. A situação deles não iria melhorar, não importa quantos assassinos ele matasse. No final, tudo o que eles esperavam era a exigência de Chirone pelo bebê. Ele poderia recusar, mas isso prejudicaria sua reputação aqui.
Se entregassem pequeno Pax, o garoto provavelmente acabaria sendo executado, independentemente do texto do acordo. Não importa como os dados caíssem, pequeno Pax não teria permissão para viver em paz. A menos que... digamos que eu encontre uma saída para você. Eu ainda não teria a chance de convencê-lo a se juntar à batalha contra Geese? Sem chance, respondeu Randolph. Mas você precisa de aliados no reino do Rei Dragão, não é? Não respondi, mas Randolph continuou mesmo assim. Seria uma grande garantia ter-me como seu aliado. Todo mundo diz isso, eles sentem que podem confiar em mim. E pode haver outras vantagens para você. Imagino que sim, eu disse. Randolph não iria lutar ao meu lado. Isso deixava chances para o resultado oposto. Ele poderia ser enganado pelo Deus-Homem, ou melhor, pela fala mansa de Geese, e aparecer do outro lado. Mesmo que eu o ajudasse aqui, não poderia descartar a possibilidade de ele se voltar contra mim. Sir Randolph, disse Zanoba, dando um passo à frente. Não há necessidade de condições complicadas. Embora eu já não reivindique sangue real, o príncipe é meu parente e eu servi o pai dele. Não tenho interesse nas lutas pelo poder do reino do Rei Dragão. Se você estiver com problemas, é claro que irei ajudá-lo. É verdade. Não tínhamos motivos para abandonar Randolph agora, simplesmente porque ele poderia se voltar contra nós mais tarde. Lady Benedict, disse Zanoba, ajoelhando-se diante dela. Ajoelhado, seu rosto estava quase no mesmo nível do de Benedict sentado. Olho no olho, ele disse, como irmão mais velho de Pax, também sou seu irmão. Você não me permitirá ajudar você e o príncipe? Benedict ficou em silêncio por alguns longos segundos, olhando Zanoba de soslaio. Então, finalmente, com dolorosa hesitação, ela estendeu a mão para Zanoba. Eu ficaria feliz com sua ajuda, disse ela. Estou sob seu comando. Ele pegou a mão dela e a beijou. Eles poderiam dizer que se você quiser matar um general, primeiro vá para o cavalo dele, mas Zanoba foi para o general e acertou um tiro na cabeça perfeito. Eu não deveria estar surpreso, foi por isso que ele veio. Quando você pesou os prós e os contras, não foi um mau negócio para nenhum de nós. Como o próprio Randolph disse, eu garantiria para mim um aliado confiável no reino do Rei Dragão, e não apenas Randolph. Benedict e o pequeno Pax, se, por alguma reviravolta do destino, ele acabasse exercendo o poder quando atingisse a maioridade, seriam ambos ativos. Esse título renderia 10, talvez 20 anos depois. Um investimento de longo prazo. A Orsted Corporation estava sempre olhando para o futuro. Essa bagunça foi culpa do nosso CEO, no final das contas. Como seu seguidor, era minha responsabilidade fazer algo a respeito. De fato. Ficarei feliz com sua ajuda, disse Randolph. O deus da morte devia saber de tudo isso. Ele escondeu a mão de maneira brilhante. Seu bastardo astuto. De qualquer forma. Foi assim que Zanoba e eu concordamos em limpar a bagunça no reino do Rei Dragão. Capítulo 3. A política do reino do Rei Dragão. Nada é simples. Imagine que você tem um filho sendo intimidado pelo garoto B. Ok, você bateu no garoto B e o garoto está seguro, certo? Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Enquanto todos considerarem a criança como a criança que sofre bullying, todos a desprezarão. Você acaba com o garoto C e o garoto D continuando de onde o primeiro agressor parou. Então, como fazer o garoto B parar? Em primeiro lugar, por que o garoto B está intimidando o garoto A? Os agressores precisam de um motivo? Houve algo no garoto A que o levou a sofrer bullying? Isso acontece. Presumi que esse fosse o meu caso na minha vida passada, pelo menos. Achei que o reino do Rei Dragão poderia estar contando uma história semelhante. Benedict pode estar sofrendo bullying devido ao infeliz fato de ela ter sangue de demônio nas veias. Eu não iria tolerar isso, se esse fosse o problema. Eu daria uma surra no garoto B. Mas e se houvesse mais do que isso? Talvez houvesse alguma causa externa que estivesse estressando o garoto B, e eles descontaram no garoto A. Nesse caso, o garoto B poderia parar se você removesse essa causa externa. Removê-lo e, em seguida, apontar todas as desvantagens de praticar bullying com o garoto A deve ser suficiente para fazê-lo parar de procurar ativamente um alvo para intimidar. Felizmente, o garoto B foi inteligente o suficiente para ver isso. Então, a questão passou a ser, qual poderia ser a causa externa? Para descobrir, seu intrépido herói se aventurou no coração da selva mais profunda. Não, tudo bem, eu apenas fui até o campo de treinamento para perguntar a alguém que conhecia os meandros da política do reino do Rei Dragão. Randolph disse que eu encontraria lá um homem chamado Chagal que poderia me dizer o que eu queria saber.
Como você poderia esperar, eu também ouvi falar desse indivíduo de Orsted. Ele foi um dos melhores cães de todo o reino do Rei Dragão, Chagal Gargantis, o general supremo do reino do Rei Dragão. Ele era um quarto elfo e tinha um jeito de falar caracteristicamente áspero, mas era decidido e um homem de ação. E ele tinha um apelido, Generalíssimo. Foi ele também quem recrutou Randolph. O deus da morte não estava nem um pouco interessado, mas Chagal o bombardeou com visitas e ofereceu-lhe todos os favores possíveis para persuadi-lo a assumir o cargo. O cara claramente tinha um bom olho para talentos. As chances de ele ser um discípulo do Deus Homem eram baixas agora, para que conste, mas se o reino do Rei Dragão algum dia aparecesse em perigo de cair, essas chances disparariam. Acho que ele era um patriota. Eles são um grupo enérgico. Claro que sim, eu disse, olhando para o campo de treinamento com a carta de apresentação de Randolph na mão. Alguém que parecia uma recepcionista me disse que, sem hora marcada, eu teria que esperar o término do treinamento. A propósito, Zanoba também estava comigo. Ares não estava. Eu a colocaria como guarda-costas de Aisha e Julie. Os campos de treinamento eram ovais e do tamanho de um campo de beisebol, cercados por assentos para espectadores em camadas, como o Coliseu. No chão, soldados em equipes de 6 lutavam entre si, com a estratégia ditada pelas ordens dos líderes. O próprio Chagal estava sentado onde podia ver toda a cena. Ele assistiu à partida atentamente enquanto ordenava que alguns subordinados fizessem anotações. Ele realizava esses exercícios militares regularmente em pequenos grupos para melhorar as habilidades de seus oficiais. Eu não tinha certeza se era porque esses oficiais eram mais adequados para comandar exércitos, mas individualmente não eram combatentes dignos de nota. Talvez houvesse algo ali que eles pudessem usar. Os soldados rastejaram pelo campo de treinamento, caçando o inimigo enquanto passavam pelas várias obstruções. Eles usaram sinais manuais para se comunicar com seus aliados, depois cercaram o inimigo, encenaram um ataque falso enquanto os imobilizavam e depois os destruíram. Ah, eles estão reencenando a batalha de Zacharia, disse Zanoba. Você pode dizer? Perguntei. Eu estudei isso. Aquele homem ali é o flanco direito. Era um exército de mágicos da água que, sem o conhecimento do inimigo, foram trocados por mágicos do fogo. Todos os contrafeitiços do inimigo deram errado e eles obtiveram uma vitória esmagadora. Uma estratégia clássica de isca e troca. Uau! Agora que Zanoba havia apontado isso, eu tinha visto o cara do flanco direito trocar de lugar com o cara da retaguarda fora da linha de visão do inimigo, depois se mover para o flanco esquerdo. O cara da retaguarda então encontrou os soldados inimigos que perseguiram o flanco direito com magia. Apenas para o inimigo contra-atacá-lo facilmente com um feitiço. O ataque subsequente o derrubou. Eles estavam lutando com magia e espadas reais, mas aparentemente tinham uma configuração de círculos mágicos semelhante aos que usamos na Universidade de Magia porque suas feridas sararam imediatamente. Deve ter havido uma regra onde você estaria fora se fosse eliminado, já que ele saiu logo depois disso. Depois dele caiu outro cara, depois outro, até que no final o general, cercado por 3 inimigos, se rendeu. Acho que terminaram, eu disse. A equipe que derrubou o general deu um grito de vitória e eu me levantei, pronto para encontrar Chagal. Acredito que há mais por vir, disse Zanoba. Quando comecei a andar, outra equipe entrou no ringue. Olhei para Chagal, que não deu sinais de se mover, e depois para a nova formação. Eles pareciam estar trabalhando em diversas equipes. Não havia nenhuma chave de torneio listada em lugar nenhum, então eu não conseguia adivinhar quantas rodadas mais estavam por vir. Eles podem continuar o dia todo. Parecia provável neste momento. O que fazer? A ideia de esperar não era desagradável, mas prefiro não perder tempo. Não havia como conseguir um encontro para mim? A carta de apresentação de Randolph não me deixou mais perto do que se eu tivesse aparecido de mãos vazias. Eu nem tinha certeza se tinha permissão para assistir aos treinos. Eles poderiam facilmente ser um segredo nacional ou algo assim. Ninguém apareceu para me expulsar, então presumi que estava tudo bem. Mas ainda. Ei, este lugar está ocupado, disse alguém ao meu lado. Olhei em volta e encontrei um homem de 40 e poucos anos, cabelo loiro escuro e barba por fazer. Ele tinha o ar de alguém que tinha sido um pouco almofadinha naquela época, mas estava fazendo um esforço para mostrar que estava se recompondo. Ele parecia familiar, mas eu não conseguia identificar de onde. A Orsteped estava repleta de informações, mas não trazia fotos. Eu precisava de nomes para descobrir quem era alguém. Esse cara estava no palácio do Rei Dragão, então, de cara, eu sabia que ele era da nobreza ou da realeza, no mínimo, um cavaleiro. Não havia como a família real vagar sem guarda-costas, mesmo dentro do palácio, então, nobre ou cavaleiro. Sem espada, então provavelmente um nobre.
Também não havia guardas ou atendentes, o que significava que ele não era muito importante. Seja meu convidado, respondi. Eu não sou o dono. Decidi tentar conversar um pouco com ele, em vez de perguntar seu nome imediatamente. Se ele fosse um nobre importante, poderia ficar ofendido pela minha falta de reconhecimento. Vou acompanhá-lo, então, disse o homem. Ele se sentou e olhou para o campo de treinamento. É um bom exercício, certo? De fato. Confesso que não entendo muito bem. Essa é a metodologia de treinamento exclusiva do Reino do Rei Dragão. Certamente todos os países usam batalhas simuladas? Eu apontei. Não quero chover em seu desfile, mas eles tinham uma rotina parecida no Reino Asura. O deles era um pouco maior em escala e um pouco mais complexo, mas os oficiais comandantes treinaram os soldados com configurações no estilo tabuleiro de xadrez. Você acha? O homem disse. O que? Há algo que você faz de maneira diferente de todos os outros. Ah. Veja aquele homem que interpreta o general do exército ocidental, por exemplo. Ele é o filho mais velho de um nobre provincial. Em circunstâncias normais, um homem da sua posição não poderia sonhar em ascender a tal posição e, se o fizesse, seria apenas para defender as suas próprias terras com os seus próprios soldados. No entanto, aqui ele está bancando o general. Eles fazem com que todos os policiais tentem cada tarefa, revezando-se. Uma rotação de jogador, entendi. Era a mesma filosofia de colocar jogadores em posições que normalmente não jogavam. Dessa forma, eles poderiam dominar os fundamentos e, ao mesmo tempo, aprender como jogar a posição com eficiência. Fez sentido para mim. Compreender como uma posição funciona na teoria era bem diferente de fazê-la de verdade. Entendo. Isso deve permitir que todos descubram para qual função são mais adequados. Precisamente ele concordou. E não apenas isso, continuei, você pode usá-lo para descobrir talentos, como ele. O exército ocidental dominava o exército oriental diante dos nossos olhos. Este filho mais velho de um nobre provincial era um comandante muito bom. Esta dificilmente era minha área de especialização, mas eu poderia dizer que suas ordens eram precisas e ele não deixou folga. Seu estilo de luta era firme e metódico, sem ataque surpresa ou manobras complicadas. Na verdade, neste país, as atribuições não são baseadas na posição social. Oh! Até mesmo os nobres provinciais tinham a chance de se tornarem generais de verdade? Dar-se ao trabalho de procurar grandes talentos e depois não utilizá-los foi uma colossal perda de tempo, para ser justo. Era bom senso usar esse talento. Infelizmente, muitas sociedades feudais careciam nesse aspecto. Aposto que o reino Asura não faz isso, hein? O homem solicitou. Duvido, concordei. Embora eu não seja um especialista. Há pouco tempo, Ariel me deixou observar o exército azurano realizando uma manobra prática. Luke sentou ao meu lado explicando isso e aquilo. Acontece que no reino Asura todas as atribuições eram determinadas pela sua posição na nobreza. Um Boreas Greira, por exemplo, seria colocado na frente direita da divisão do comandante. As posições baseavam-se nas atribuições definidas pelo comandante na Guerra de Laplace, desde então, tinham sido transmitidas tal como estavam. Como seria de esperar, as formações que utilizaram refletiam os valores desse período, arrastados inalterados até aos dias de hoje. Por mais impressionantes e chamativos que fossem, não tinham qualquer valor prático. Este triste estado de coisas aconteceu, lamentou Luke, porque o reino de Asura não participou de nenhum confronto importante desde a Guerra de Laplace. Enquanto isso, o rei dragão Helm poderia atribuir todos os seus comandantes as funções que melhor lhes conviessem. Alguns comandantes eram mais bem empregados na ala direita, outros atacando o flanco inimigo. Outros comandantes se saíram melhor em um confronto frontal, enquanto outros ainda sabiam como usar mágicos para lançar ataques mágicos com precisão de tempo. Eles entenderam onde estavam seus pontos fortes, o que lhes permitiu sentirem-se satisfeitos em suas funções. Era verdade. Isso não voltaria ao reino Asura. Luke me disse que queria melhorar as coisas, mas tradições antigas como essa levam muito tempo para mudar, não importa quão antigas e difíceis de manejar possam ser, as pessoas sempre reagirão dizendo, se não está quebrado, não consertá-lo. Você está aqui para estudar nossa metodologia de treinamento? O homem perguntou. Havia um brilho intenso em seus olhos. Como se ele estivesse procurando por algo. Era disso que se tratava? Ele suspeitava que eu era um espião? Era óbvio que eu não era do reino do Rei Dragão, então não podia culpá-lo. Além disso, fiz um monte de comparações com Asura sem pensar. Não, o sobrinho do meu amigo é daqui, respondi, indicando Zanoba, que inclinou a cabeça. Meu nome é Zanoba, disse ele. Ou, eu deveria ter dito antes, o homem exclamou.
Eu sou Vil Pompador. Um pompador, né? Já ouvi esse nome de Orsted. Os Pompadores eram uma das casas nobres do reino do Rei Dragão, uma distinta linhagem de guerreiros que até apareceu na época do Deus do Norte. Eles também eram intimamente relacionados com a família real, se não me falha a memória. Eu tinha certeza de que a avó do rei era uma Pompador. Uau, feche um. Ele é basicamente da realeza. Ainda bem que não disse nada rude. A outra coisa sobre os Pompadores era que a probabilidade de se tornarem discípulos do Deus Homem era em torno do rank C, o mais baixo dos mais baixos do meio. Um senhor da casa de Pompador. Por favor, desculpe minha ignorância. De jeito nenhum, disse ele, me dispensando. A propósito, qual era o seu nome? Minhas mais sinceras desculpas. Eu sou Rudeus Greira. Sou empregado como representante de Orsted, o Deus Dragão, o segundo dos 7 grandes poderes. O Deus Dragão, e... Eu peguei um peixe grande. E você, Sir Zanoba, também é um seguidor do Deus Dragão? Ele perguntou, virando-se para Zanoba. Zanoba assentiu. Na verdade, porém, eu sou, de pouca importância. Ele só está dizendo isso. Ele é muito poderoso. Força é tudo que tenho a oferecer, infelizmente. Eu não quis dizer poder físico, idiota. A Zanoba Store cresceu muito, agora havia filiais em todo o mundo. E dinheiro é poder, como dizem. Eu não estava exagerando. 2 indivíduos tão estimados, Vil disse pensativo. O que traz você ao reino do Rei Dragão? Ah, bem. Comecei. Esta é uma situação difícil de explicar para alguém que não está envolvido. Esse cara poderia ser totalmente um dos possíveis assassinos do pequeno Pax. Melhor não revelar muito. O sobrinho dele, você sabe, estava em uma situação difícil, então viemos ajudá-lo. É assim mesmo? Então chegamos aqui e descobrimos que havia alguns problemas políticos acontecendo, então estávamos nos perguntando o que poderíamos fazer para contribuir. Achamos que deveríamos controlar os acontecimentos atuais, e para fazer isso, nos disseram para vir aqui conversar para o General Chagall. Você tem conexões com o General Chagall? Esse seu sobrinho deve ser alguém muito importante, comentou Vil. Ah, não, o general só tem muitos amigos, respondi. O generalíssimo Chagall era conhecido como uma das pessoas que moldaram o reino do Rei Dragão na nação poderosa que é hoje. De acordo com Orsted, ele reuniu talentos nas fileiras daqueles que haviam caído em desgraça e os usou para construir prosperidade e domínio militar. Esta metodologia de treinamento em exibição provavelmente também foi invenção dele. Ele era um cara popular. Conexões em todos os lugares. Seu círculo era tão amplo que ninguém sabia sua extensão total, então, quando afirmei que Zanoba e eu o conhecíamos, não deveria ter soado muito suspeito. Infelizmente, o general Chagall está muito ocupado, por isso tomamos a liberdade de esperá-lo aqui, expliquei. Eu vejo. Vil pareceu pensativo por um momento, mas depois ergueu os olhos e assentiu. O sobrinho de um amigo não é melhor que um estranho aos olhos da maioria. É admirável da sua parte vir em seu auxílio. Ele não disse isso em palavras, mas as vibrações céticas que eu recebia dele diminuíram e foram substituídas por um calor cordial. A simpatia foi repentina, mas talvez ele estivesse satisfeito agora que descobriu o que os estranhos estavam fazendo aqui. Mas devo avisá-lo, acho que hoje o general Chagall pretende continuar com os exercícios até o pôr do sol. Você não diz. Eu olhei para cima. O sol estava voltado para o sul, o que significa que provavelmente ainda faltavam cerca de 5 horas de treinos. Que tal você falar comigo? Vil sugeriu. Posso não parecer, mas tenho bastante conhecimento dos assuntos do meu país. Há coisas que não posso abordar, é claro, mas posso lhe contar sobre nossa situação atual, se isso ajudar. Tudo bem? Perguntei. Precisávamos saber sobre o estado atual da nação. Não precisava vir de Chagall. E um membro da Casa Pompador saberia muito sobre isso. Eu também queria ouvir a perspectiva de Chagall, mas ficar sentado aqui por horas era uma perda de tempo. Nosso encontro foi um destino, tenho certeza. Só que, se vamos conversar, este lugar é... Bem, devemos ir a algum lugar onde possamos conversar mais livremente? E assim fomos ouvir o que Vil tinha para nos contar. Vil era na verdade um discípulo do Deus Homem. Zanoba e eu o seguimos, desavisados, direto para as garras de uma armadilha. Foi uma situação terrível. Não, nada tão emocionante. Ele nos levou de carruagem a um restaurante um pouco longe do palácio, um local bastante chique. Tentei ficar em guarda, mas até eu tive que admitir que parecia um pouco óbvio demais para ser uma armadilha. Vil falou muito.
Dentro da carruagem, ele nos contou tudo sobre os pontos turísticos, coisas que valem a pena visitar perto do palácio. Depois passou para o projeto do palácio distante, depois para as lendas locais sobre a rua por onde passávamos. Ele tinha o conhecimento fácil de um guia turístico experiente. Fiquei impressionado. Isso continuou durante a refeição, enquanto ele demonstrava seu exaustivo conhecimento da culinária. O restaurante em que estávamos servia a cozinha tradicional do Reino do Rei Dragão, preparada por um chefe incrível. A moda recente no Reino do Rei Dragão era a inovação culinária de ponta, então ele não conseguiu um emprego como cozinheiro do palácio, mas era a melhor opção se você quisesse uma refeição tradicional. O primeiro prato é esse, o segundo é aquilo, blá, blá. Honestamente, eu não era gourmand suficiente para seguir muitas das falas de Vil. Mesmo assim, seu orgulho e amor por cada assunto brilharam. Pude ver a intensidade do seu amor pelo seu país, do seu patriotismo. Não foi ótimo? Nada em seu extenso monólogo se relacionava com o que eu precisava. Infelizmente. Como você encontrou a famosa culinária do Reino do Rei Dragão? Ele perguntou. Foi muito bom. Não dei crédito até agora, admito. Da última vez que vim aqui, não fiquei muito impressionado com o que comi. Ele riu. Nem todos os chefes têm as mesmas habilidades. Você sempre vai atacar às vezes. Este lugar, entretanto? Este lugar abalou. A culinária do Reino do Rei Dragão girava em torno de frutas e vegetais. Era simples, mas sem dúvida nutritivo. Minha impressão sobre a alimentação saudável foi que tudo era um pouco sem graça, mas isso tinha sido excelente. Vai mostrar como bons ingredientes podem ser transformados nas mãos de um bom chefe. Havia mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Perguntou Vil, satisfeito por ter nos contado tudo o que havia para saber sobre sua cultura. Agora que você pergunta. Você poderia, nos contar sobre a situação política? Você quer saber sobre política? Não são segredos nacionais nem nada. Rumores aleatórios e fofocas serviriam. Tudo bem. Vamos ver. Em primeiro lugar, o Reino do Rei Dragão está um pouco turbulento no momento. Isso começou quando o antigo rei faleceu. Ufa, direto com um assunto doloroso. O velho rei foi discípulo do Deus Homem. Foi por isso que Orsted o matou. Sim, eu ouvi sobre isso. Que ele descanse em paz, disse eu, seguidor de Orsted. Eu nem corei. Depois disso, um dos estados vassalos do Reino Rei Dragão foi invadido, não apenas por uma nação, mas por 3 países diferentes que se uniram para o ataque. Parecia ter sido orquestrado na zona de conflito ao norte. Não são nações poderosas, mas 3 ao mesmo tempo causam uma enorme dor de cabeça. É claro que o Reino do Rei Dragão foi em auxílio de seu estado vassalo, mas veja, há algo estranho em como esses 3 países estão se comportando depois disso. Desligado de que maneira? Eles não vão recuar. Depois que nossos reforços e provisões chegaram, eles derrotaram o inimigo em batalha e depois os empurraram de volta para a fronteira. Mas agora eles estão reagindo com força. Houve tentativas de negociar a paz nos bastidores, mas elas se fizeram de surdas a cada enviado que enviamos. Talvez eles pensem que, se a invasão for bem-sucedida, poderão obter pelo menos algum território dela, sugeri. Considerando a discrepância em seu poder em comparação com o Reino do Rei Dragão, deveria ser óbvio quão impossível isso é, mesmo se estivermos preocupados com nossos próprios problemas, e ainda assim. Quando você pensa sobre isso, mesmo que esses 3 países invadissem um dos estados vassalos do Reino do Rei Dragão e ocupassem uma parte de seus domínios, o Reino do Rei Dragão, o verdadeiro rebatedor pesado aqui, dificilmente aceitaria isso de lado. Eles entrariam na guerra para valer e, dependendo das circunstâncias, estava perfeitamente ao seu alcance exterminar completamente os invasores. Todos esses 3 países? Perguntei. Sim, todos os 3. Ok, isso é estranho. Se fosse um simples caso de atacar o Rei Dragão enquanto eles estavam enfraquecidos, eu entenderia. Mas por que continuar lutando tanto mesmo depois que o Rei Dragão se recuperou? Se este fosse o resultado que eles queriam, eles poderiam ter invadido a qualquer momento, sem esperar por uma brecha nas defesas do Rei Dragão. E 3 países ao mesmo tempo. Alguma coisa está cheirando mal, concordei. Exatamente. Há também a possibilidade de que, se Chirone se juntar a eles em busca de independência, eles possam conquistar um dos nossos estados vassalos. Certo. Os maiores nomes entre os estados vassalos do Reino do Rei Dragão eram o Reino de Chirone, o Reino Sanakia e o Reino Kika, mas havia uma série de outras nações menores também. Os seus domínios eram pequenos e a sua influência nacional limitada, eles eram o tipo de país que mal evitava ser subsumido por outros países devido ao patrocínio do Rei Dragão.
Era muito possível que tal país pudesse ser exterminado. Se Chirone tivesse acrescentado suas forças ao ataque enquanto eles resistiam a um ataque de 3 outras nações, seria um sério banho de sangue. Eu vi como alguns acabaram matando Pax ou entregando-o para tentar evitar uma possível invasão de Chirone. Isso de lado, Viu continuou nos contando todo tipo de coisas sobre a política do Rei Dragão. Um ministro que teve uma filha, então filho de tal e tal nobre que se aliou a uma ou outra facção através do casamento. A maior parte era conversa fiada do dia a dia, nada que parecesse estar relacionado ao pequeno Pax. Porém, sempre havia uma chance de eu estar errado, então planejei investigar tudo de qualquer maneira. Nossa, olha a hora, exclamou Viu. Olhei pela janela e vi que o crepúsculo havia caído. Receio ter outro compromisso depois deste, então terei que me despedir de você aqui, disse ele. Muito obrigado pelo seu tempo hoje, respondi. De jeito nenhum, o prazer foi meu. Não é todo dia que tenho a oportunidade de me gabar do meu país. Me diverti muito, disse Viu, depois se despediu e foi embora. Voltamos para o campo de treinamento, mas Chagal já havia voltado para casa. Mau momento. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora, então voltamos para nossos alojamentos. Lá nos encontramos com Ares e os outros. Nós 5 nos reunimos em volta da mesa e trocamos o que aprendemos. Pelo que ouvi, parece que as ordens dos Cavaleiros Miles estão exercendo seu peso por aqui, disse Aisha. Ela nos contou que muitos cavaleiros das ordens dos Cavaleiros Sagrados estavam hospedados na cidade, tipos de soldados em armaduras azuis estampadas com a insígnia Miles, perambulando por toda a cidade. Quando Aisha perguntou sobre eles, ela ouviu que eram conhecidos por seu comportamento tirânico. Eles se recusaram a pagar pelas refeições, brigaram com aventureiros e brigaram com as guildas. No entanto, por alguma razão, houve um acordo silencioso entre os cavaleiros e os guardas do reino do Rei Dragão de que os guardas não interviriam. Isso estava causando tensão entre os cidadãos. Nem era preciso dizer que, se eles tivessem uma presença significativa, nossas chances de vender estatuetas de Ruiger daqui através da loja Zanoba eram péssimas. Afinal, aqueles tipos de cavaleiros da ordem de qualquer que seja odiavam demônios. As pessoas estavam igualmente insatisfeitas com o aumento dos preços dos bens importados e com o aumento dos impostos. Encontrei um prédio que acho que pode funcionar como base de operações para a empresa mercenária, continuou Aisha. O que você acha? Posso prosseguir com a reforma para transformá-lo em um escritório? Por enquanto, vamos configurar o círculo de teletransporte e os tablets de contato. Procedimento padrão. Eu tinha uma ideia melhor dos problemas que assolavam o reino do Rei Dragão. Em seguida, eu apresentaria um relatório a Orsted, em seguida, investigaria o que estava por trás de tudo isso. Não parecia uma trama Deus-Homem, e este era um futuro que havia sido alterado pelo meu envolvimento, então eu não podia confiar que Orsted soubesse de alguma coisa sobre isso, mas ei, tenho que manter o chefe informado. Como você deseja proceder, mestre? Zanoba perguntou. Se isso acontecer, eu ficaria feliz em pegar Lady Benedict e o Pequeno Príncipe e fugir com eles desta terra. Não, acho que provavelmente podemos resolver alguma coisa, eu disse. Eu poderia lidar com os Cavaleiros de Miles. E eu tinha uma pequena teoria sobre o que estava acontecendo com os 3 países invasores. Você faz? Eu me submeto ao seu julgamento. Provavelmente é a palavra-chave, ok? Capítulo 4. A criança mais travessa. Alguns dias depois fui para o reino de Assura. Quando perguntei a Orsted sobre a situação no reino do Rei Dragão, ele disse o nome do culpado sem pestanejar. Tudo de acordo com minhas previsões. Embora, na verdade, eu simplesmente tenha me lembrado de um relatório que chegou a Orsted sobre isso. Então, fui para o reino Assura, sozinho, para resolver as coisas com o mentor de uma vez por todas. Para chegar até eles, recorri a Luke, que era um pouco como o primeiro-ministro do reino Assura. Depois que expliquei o que estava acontecendo, ele me deu a localização e instruções de como chegar lá. As conexões são úteis de vez em quando. Ok, bem, Luke era meu primo, então isso era mais como ter um irmão mais velho a quem eu pudesse pedir para me ajudar. Quando eu disse isso para Luke, ele corou um pouquinho. Caramba, pare com isso. Sinto muito, mas você sabe que gosto de mulheres. O mentor estava em um dos lugares mais bem guardados do reino de Assura, mas com a permissão de viagem que Luke obteve para mim, pude vagar por regiões proibidas até mesmo para os dignitários estrangeiros de mais alto escalão. A segurança era tão pesada quanto eu tinha ouvido falar. Passei por vários postos de controle ao longo do caminho, mas finalmente cheguei ao covil do mentor. Lá estava eu, bem no coração do palácio de Assura, fora dos aposentos da rainha. Na frente da porta ornamentada estava um homem enorme.
Ele usava uma armadura dourada brilhante e seu machado de batalha estava plantado no chão diante dele. Um porteiro. Todo o seu negócio apenas gritava porteiro. Ele tinha que ser 2 vezes mais largo que eu, e isso não era gordo. Dava para perceber pela maneira como ele se comportava que ele era acolchoado por uma espessa camada de músculos. Do tipo bom também. Ele era musculoso por dentro, não apenas por fora. Seu núcleo foi rasgado. Pessoas com músculos centrais rompidos têm posturas diferentes. Ares era a mesma coisa. Até a forma como eles estão parece mais sólida. A propósito, das minhas esposas, a que tem um núcleo mais fraco é Roxy. É por isso que ela está sempre caindo. Mas isso não é importante agora. Bem, olá. Eu disse. Espero que você não se importe se eu aparecer. Passei pelo grandalhão e estava me dirigindo para os aposentos reais, quando ele pisou forte para se colocar no meu caminho. Tentei ir para a direita e ele foi para a direita. Tentei ir para a esquerda e ele foi para a esquerda. Ele me bloqueou totalmente. Então, você acha que poderia me deixar entrar? Tentei. Não. Ninguém me fale sobre você, ele respondeu. Tentei mostrar-lhe a licença, que era apenas o brasão de Assura, mas ele não a aceitou. Quer dizer, tudo bem, não marquei consulta, mas vamos lá. Pensando bem, esse porteiro não estava aqui quando eu passei por aqui, não muito tempo atrás. Ele era novo? Ele tinha que estar. Eu nunca o tinha visto antes e ele não sabia quem eu era. Ele era quase certamente um novo contratado. Sinceramente, Arieluk, o que você está ensinando aos seus novatos? Olha, cara novo, tentei novamente. É melhor você sair do caminho ou vai me irritar. Eu tenho permissão para estar aqui, certo? Não. É noite. Agora, apenas Lord Luke, Lady Sylphie ou o marido de Lady Sylphie entram. O que é isso? Você o ensinou como se comportar. Muito impressionante, muito impressionante. Então o problema é que ele não sabe como eu sou. Isso está certo. Eu disse brilhantemente. Eu deveria ter dito, sinto muito. Sou o marido da Sylphie. Meu nome é Rudeus Greira. Você pode ir em frente e me deixar. Não. Nenhuma prova. Prova? Vamos lá, como vou provar isso? Uma foto minha e de Sylphie beijando nos bastaria? Exceto, que pena, que não existem fotos neste mundo. Talvez se eu trouxesse Lucy, a manifestação física do meu amor e de Sylphie, isso contaria? Era um ponto discutível, já que ela estava de volta em casa. Tudo que eu tinha no bolso era o ídolo sagrado. Prova, eu disse. Enquanto eu hesitava, o grandalhão apontou seu machado de batalha para mim. Você está desconfiado. Uau, espere, balbuciei, me desculpe. Ok, então espere por 5 segundos e vamos manter a calma e falar sobre isso como cavalheiros. Inferno, a lâmina daquela coisa era tão grande quanto a minha cabeça. Parecia que pesava 50 quilos. Ele poderia simplesmente soltá-lo, deixar a gravidade fazer o trabalho e me esmagar. Bem, agora eu estava com a armadura mágica. Eu tinha quase certeza de que não morreria instantaneamente. Ainda assim, eu não queria entrar em uma briga se pudesse evitar. Eu sou o chefe de Ariel e você é seu lacaio. Não há necessidade de lutarmos. Amor e paz, cara. Eu sou porteiro. Você não passa. Ei, só, espere um segundo. Afaste-se, por favor, Doga, disse Ariel. Mas Vossa Majestade. Ele ameaçou você. Ninguém está me ameaçando. Foi uma piada. Doga deu um grunhido relutante. Não entre novamente, a menos que me ouça gritar, concluiu Ariel. Doga grunhiu novamente e depois voltou para a entrada. Ele parecia oprimido depois de ser repreendido. Foi meio fofo. Minhas desculpas, disse Ariel quando ele saiu. Ele é muito rígido. Eu me empolguei um pouco com a parte. Pessoalmente, gosto quando você brinca. O palácio não mantém tolos. Haha. Tudo bem, vou treinar um palhaço e trazê-lo junto na próxima vez. Alguém que serve para proteção, não apenas para rir. O tipo de cara que vai arrastar seus inimigos para os esgotos e se livrar deles. Do que você estava falando? Ariel perguntou, sentando-se direito. Parecia que ela estava levando isso a sério. Os 3 países que invadem o estado vassalo do Rei Dragão. Ok. E eles? Ela falou como se fosse tão óbvio que ela não precisava dizer isso abertamente. Mas então, foi.
Eu verifiquei com Orsted e confirmei que os 3 países que invadiram o estado vassalo do Reino do Rei Dragão estavam sendo apoiados nos bastidores por ninguém menos que o Reino Azura. Ou melhor, Orsted recebeu um relatório nesse sentido. Basicamente dizia: ei, quero usar esses 3 países para invadir este estado vassalo do Reino do Rei Dragão. Isso é legal? Eu mesmo li. Só que o Reino Azura não estava interessado em conquistar o estado vassalo ou em expandir seu território. Não era disso que se tratava. O objetivo era desgastar o Reino do Rei Dragão, puro assédio, puro e simples. Além disso, a razão pela qual os preços ao consumidor estavam subindo no Reino do Rei Dragão foi graças ao Reino Asura, que aumentou ligeiramente seus impostos sobre importações e bens comercializados. Você se importaria de parar a invasão? Perguntei. Isso me ajudaria em algumas negociações com o Reino do Rei Dragão. Claro, respondeu Ariel. Ela pegou uma caneta e rabiscou algo em um pedaço de papel à sua frente. Então ela pegou o que devia ser o selo real, carimbou e dobrou o papel, selou e finalmente me entregou. Dê isso para Luke, e isso deverá encerrar a invasão alguns dias depois. Use-o sempre que quiser. Haha! Eu gritei, aceitando-o com gratidão. Eu tinha uma moeda de troca agora. A amizade é importante, mas o poder também. Oh, certo. A outra coisa foi, eu me perguntei se você me deixaria usar a Embaixada Azurana no Reino do Rei Dragão? Previsivelmente, acontece que as pessoas não respeitam a mão direita do Deus Dragão. Permissão garantida. Vou providenciar tudo, disse Ariel. Ela bateu palmas novamente e a dama de companhia de antes entrou. Ariel sussurrou algo, e a outra mulher assentiu antes de sair novamente. A embaixada tem tudo em mãos, mas por favor avise o embaixador se precisar de alguma coisa. Obrigado por tudo isso. De jeito nenhum, disse Ariel, olhando para mim com olhos de corça. Foi sexy. Eu não gostei. É por isso que você me criou para esta posição? Ela perguntou. Não, quero dizer, era isso que Sir Orsted queria, mas eu só queria fazer Sylphie feliz. Hehe. Eu deveria agradecer a Sylphie, então. Ha ha ha. Nós dois ficaremos em dívida com Sylphie para sempre, não é? Nós rimos mais um pouco juntos. Hehe, ah ha ha ha. Foi divertido conversar com Ariel como se estivéssemos tramando algo covarde. Quero dizer, basicamente poderíamos fazer qualquer coisa. A propósito, sinto muito por Doga antes, disse ela. Ah, senhor porteiro. Ele é um porteiro muito confiável, mas é um pouco inflexível. Eu tive que me perguntar o que confiável aqui significava para um porteiro, mas um corpo grande como aquele parecia a escolha ideal para ficar de guarda em uma entrada. Era isso ou ser um apanhador de beisebol? Com um corpo assim, ele certamente seria um batedor de primeira linha também. Perdoe-o desta vez. Vou garantir que ele seja mais cuidadoso no futuro. De jeito nenhum, não posso culpar um jovem que se dedica ao seu trabalho. Por favor, não o demita nem nada por isso. Nem sonharia com isso. Eu não sabia se ele era jovem dentro daquela armadura, mas não havia razão para dividir os cabelos. Certo então. Não seria apropriado ficar no quarto de uma mulher solteira, então irei embora. Meu Deus, certamente você não apareceria sem avisar no banheiro de uma senhora, faria exigências a ela e depois simplesmente iria embora? Eu sou um perfeito cavalheiro, eu disse indignada. Sylphie não precisa ter vergonha do marido. Você poderia pelo menos me dar um resumo da situação, disse Ariel incisivamente. Oh. Certo. Eu havia enviado a ela a notícia do que aconteceu em Miles via tablet de contato, mas algumas coisas eram melhor ditas pessoalmente, como eu mesmo escrevi. De qualquer forma, contei a ela o que aconteceu em Miles e o que tenho feito desde então. Concluindo, parece que terei que lutar contra Giz. Estou reunindo minhas forças agora. Entendo, Ariel disse. Atualmente estou reunindo minhas próprias forças também. Quando chegar a hora, ficarei feliz em emprestá-los para você. Para que você está reunindo forças? Perguntei. Posso ser assassinado na minha cama a qualquer momento, por isso estou construindo um exército particular. Tenho certeza de que, no que diz respeito a Sir Orsted, quanto mais fortes forem seus aliados, melhor? Não há argumentos aí, concordei. Ela é muito boa nisso. Desde que Ariel se tornou rainha, ela cumpria seus deveres como um peixe na água. Ela não precisava que ninguém lhe dissesse o que fazer, ela sabia o que queria e estava sempre se movendo nessa direção. E seus passos eram muito mais longos que os meus. Tornar-se rainha não era o objetivo final para ela. Ainda havia muito em sua lista de desejos.
Ela não ficaria sem metas até o dia de sua morte, nem pararia de se esforçar para alcançá-las. Homem. Eu provavelmente poderia aprender algo com isso. Eu me pergunto se eu poderia pegar emprestadas as botas dela por um tempo e tentar caminhar alguns quilômetros com elas. Eu não ia perguntar, no entanto. Se eu fizesse isso, elas entregaria com muita ansiedade, aposto que ela jogaria as meias de graça. Sabe, você é um pouco assustador, Ariel. Oh céus! Verdadeiramente. Eu sinto que se você me visse no meu ponto mais fraco, você nos trairia. Você me feriu. Depois de tudo que lhe devo, a própria ideia. Se você estiver preocupado, posso lhe contar uma das minhas fraquezas? O quê? Não. Não há necessidade de ir tão longe. Acabei de me lembrar que você está sempre em busca de uma vantagem, só isso. Eu também sou uma mulher que age de acordo com seus sentimentos, disse Ariel, fazendo beicinho. Então, como se algo lhe tivesse ocorrido, ela pressionou um dedo sobre os lábios. Mas há um pensamento divertido. O que? Bem, se eu tivesse um filho poderia chamá-lo de Rudeus Júnior. Não seria divertido? Por favor, não. Nada poderia ser mais suspeito. Imaginei Sylvie olhando para mim, com os olhos frios, e Luke com uma expressão de choque e descrença estampada em seu rosto. Se ela dissesse alguma coisa abertamente, eu poderia considerar isso uma piada, mas discretamente nomear uma criança com meu nome era basicamente declarar que a criança era minha. Não importaria o quanto eu insistisse que Ariel e eu não estávamos envolvidos. Todos tirariam suas próprias conclusões erradas. Isso não é nada engraçado. Isso é uma traição épica. Não de Orsted, mas de mim e de Sylvie. Na verdade, eu estava falando sobre trair Sir Orsted. Não só eu. Você sabe, eu estava lá quando o deus da água Reida foi morto. Você realmente acha que eu poderia traí-lo depois dessa experiência terrível? A morte do deus da água Reida. Ela estava certa. Isso foi assustador. Reida era esmagadoramente poderosa. Estávamos presos, até mesmo Pelágio. Então Orsted apareceu no salão de baile, rechaçou todos os seus ataques e nocauteou-a com um único golpe de faca. Ele não fez assim porque favorecia sua força, ou porque era a técnica que ele conhecia melhor. Ele a matou assim porque era conveniente. Se eu fosse uma figura notável, a ideia de ter um destino semelhante faria meu sangue gelar. A morte pode chegar a qualquer momento, não importa quem tente te proteger. Como um filme de terror, certo? Eu realmente não acho que você vai nos trair, assegurei a Ariel. Mas por precaução, tome cuidado com qualquer um que apareça dizendo que recebeu conselhos em um sonho. Eu vou. Mas você não precisa se preocupar comigo. Eu realmente comecei a apreciar o quanto este trono vale. Isso não significa que devo me preocupar se parecer que você pode perdê-lo. Estou oferecendo meus favores ao servo do grande e assustador Deus Dragão por esse motivo. Teremos prazer em aceitar tudo o que você tiver. Ela riu. Conto com você para me ajudar a me agarrar pateticamente ao meu trono, caso isso aconteça. Ok. Suponho que poderia dar uma mão. Embora, de acordo com Orsted, o regime de Ariel duraria até a própria Ariel morrer. Falando em apego eu disse, outro dia, a filha de Roxy, Lala, nós conversamos sobre coisas cotidianas por mais ou menos uma hora, então com isso, deixei os aposentos da rainha. Saí e me encontrei cara a cara com vários cavaleiros. Doga, além de outros 3. Eles estavam ali parados como se estivessem esperando por mim. Isso me assustou um pouco, francamente. Achei que estava prestes a ser arrastado para as entranhas do castelo e sacudido. Todos pareciam seriamente intimidadores. O mais assustador era alguém que eu conhecia, o que mudou tudo. Já faz um tempo, Ghislaine, eu disse. Sim, ela respondeu, balançando a cabeça solenemente como sempre fazia, mas eu poderia dizer pela maneira como seu rabo abanava que ela estava satisfeita em me ver novamente. Ela usava uma armadura dourada, mas ao contrário do revestimento de corpo inteiro dos 2 homens ao lado dela, sua armadura leve cobria apenas os pontos mais cruciais, o mínimo. Deixe-me ser honesto aqui, parecia foda. O ouro da armadura complementava lindamente sua pele morena, e ela parecia durona como o inferno. Ela estava transmitindo vibrações importantes de personagem de nível S. Aposto que Paul teria rido muito de como ela parece burra, no entanto. Desculpe, acho que deixei você esperando. Já vou a caminho, tentei sair, mas ela agarrou meu cabelo. Espere. Havia algo que você precisava. Eris está bem. Você pode imaginá-la de outra forma? No. Sim, ela está indo muito bem. Mesmo que sempre. Bom. Tínhamos muito o que conversar, mas Ghislaine estava de plantão agora.
Quero dizer, ela estava aqui fora dos aposentos da rainha no meio da noite, toda vestida com aquela armadura brilhante. Tinha que ser alguma emergência. Melhor não atrapalhar. Por mais que eu queira me atualizar, preciso ir. Tenho certeza de que você também está ocupado. Não, espere, ela murmurou. O que é isso? Importa-se de falar um pouco mais claro? Luke me disse que você estaria aqui. Oh, você tem negócios comigo? O que é? Você sabe que farei qualquer coisa que você pedir, diz Lane. Bem, dependendo. Estou um pouco ocupado com outras coisas agora. Pode ser que tenha que esperar até mais tarde se estiver muito envolvido. Nada sério. Ele disse que queria ver você. Quem disse? Eu me perguntei. Então olhei para os dois caras ao lado dela. Ambos pareciam homens de meia idade totalmente comuns. Um deles era curto, com cabelos loiros salpicados de branco. O outro, estranhamente, tinha cabelos pretos. Eu coloquei os dois em algum lugar na casa dos 40, talvez com 50 anos, e eles se portavam com o ar digno de guerreiros experientes. O loiro deu um passo à frente. É uma honra conhecê-lo. Meu nome é Sylvester Frith. Defendo este castelo como capitão da guarda do palácio e me coloco ao seu serviço. Sou Rudeus Greira, amigo da rainha, através da beneficência de sua majestade. É um prazer conhecê-lo. Se ele fosse capitão da guarda do palácio, isso tornaria o cavaleiro mais importante de todo o reino de Assura. Isso explicava a armadura dourada brilhante. Exceto, espere, todos aqui usavam a mesma armadura. Você é muito modesto, ouvi dizer que você é um velho amigo de sua majestade, disse Sylvester. Na verdade, minha esposa é a velha amiga. Lady Sylphiette, eu acredito. Uma beleza tão etérea e delicada, combinada com uma força inabalável. Só então. Você a conhece bem. De qualquer forma, é tudo graças à minha esposa que posso impor a sua majestade. Você pode afirmar isso, mas me disseram que você desempenhou um papel de liderança na decisão da luta pelo trono. Luta pelo trono. Isso fez parecer que houve uma luta justa entre todos os diferentes castelos e que saímos vitoriosos. Ah, você sabe, quero dizer, eu só estava agindo sob ordens do meu chefe. Quem realmente deveria receber o crédito é meu mestre, o deus dragão Orsted. Vejo que você também é leal. Você pode chamar isso de lealdade? Duvido, para ser honesto. Qualquer que seja. Espero que, através de pequenas coisas como esta, eu possa aumentar a autoridade de Orsted. Se não fosse por você, eu nunca teria sido promovido até aqui, continuou Sylvester. Sim. No final das contas, sou filho de nobres pobres e de classe média e nada mais. Graças a esta posição, no entanto, consegui colocar até o meu filho mais novo na escola. Fico feliz em ouvir isso, eu disse. Quando ouvi capitão da guarda real, presumi que ele fosse de uma das famílias nobres mais importantes de Assura. Aparentemente não. Ariel acreditava na meritocracia e vinha valorizando talentos. Esse cara tinha que ser um de seus contratados. Espere um segundo, se esse cara é capitão da guarda real, quão incrível ele deve ser? Ele pode ser um amigo útil de se fazer. Fique à vontade para me ligar se precisar de algum conselho com seu filho, eu disse. Desculpe, ele disse, confuso, mas depois se animou. Oh! Ha ha ha! Você é tão engraçado quanto disseram. Não há medo aí. Meu filho é talentoso, assim como o pai dele. Pessoas talentosas ainda têm suas próprias preocupações e enfrentam problemas. É verdade, ele concordou. Vou ter isso em mente. Com isso, me virei para o próximo cara que estava vestido com sua própria armadura dourada. Sylvester, diz Lane, Doga e esse cara, com todos eles brilhando, a sala parecia estranhamente iluminada. Você é? Perguntei. O homem de cabelos pretos encontrou meus olhos e soltou um de risadas. Eu ri também. Acredito firmemente no sorriso como o primeiro passo para uma boa comunicação. Sorrisos salvarão o mundo. É uma honra conhecê-lo. Meu nome é Rudeus Greira. O homem olhou fixamente para mim. Ele correu os olhos desde o topo da minha cabeça até a ponta dos pés. Ele deu a volta para olhar para mim por trás também. Ele tinha o ar de quem avalia um animal raro, parecia surpreendentemente familiar. Isso mesmo, ele me lembrou Kishirika. O que significava que esse cara provavelmente tinha um olho demoníaco. O que? Eu disse. Nada. É muito raro eu ver um servo do estimado Deus Dragão, só isso. É verdade que não somos tantos assim. Imagino que sim. Ele falava como alguém que já conheceu Orsted antes.
Ah, a propósito, seu nome era... Oh, que rude da minha parte, disse ele. Eu sou. Então ele congelou e fechou a boca. Ele soltou outra gargalhada e me lançou um olhar de soslaio. Receio que ainda não seja hora de você saber meu nome, disse ele abruptamente. Ao contrário de antes, sua voz agora era desnecessariamente dramática. Você saberá quando chegar a hora certa. Meu nome, minha identidade. Com isso, o homem de meia-idade e cabelos negros se virou e foi embora. Havia até algo no modo como ele andava que parecia teatro amador. Qual é o problema dele? Perguntei a Ghislaine. Ela parecia perturbada. Foi ideia dele. Ele queria conhecer você. Sério, qual era o problema dele? Ele nunca saiu de sua fase adolescente nervosa? Droga, Chandler, ela murmurou depois de seu colega falecido. Deus é meu antigo professor, seu instrumento. O nome dele era Chandler, entendi. Acontece que Sir Sylvester confirmou imediatamente que o nome do homem de cabelos negros era Chandler von Grandeu e que ele era o capitão dos Cavaleiros de Ouro de Assura. Eu realmente não tinha ideia de qual era o problema dele. Ainda assim. Tive uma estranha sensação de que iria encontrá-lo novamente. Acho que faremos nossas primeiras apresentações na segunda vez que nos encontrarmos. A frase provavelmente teria sido engraçada se eu tivesse pensado nisso na época, mas resolvi pensar comigo mesmo.